Buenos dias, good morning. Welcome to this webinar, which is being organized on behalf of the World Breastfeeding Protection Day. The topic is how the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes is being implemented in the Americas. And first of all, I would like to pass the floor to Dr. Vanessa Garcia Larsen. She is the Chief of the Risk Factors and Nutrition Unit of the Department of Non-Communicable Diseases and Mental Health of the Pan American Health Organization to deliver the opening remarks. Vanessa, you have the floor. Thank you, Leo. Hello, everyone, and welcome to this webinar organized by the Pan American Health Organization and the World Health Organization in collaboration with the United Nations Children's Fund, UNICEF, to present how the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes is being implemented in the Americas. The World Breastfeeding Protection Day, celebrated annually on May 21st, underscores the critical importance of the implementation of the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes and subsequent relevant resolutions of the World Health Assembly, collectively recognized as the Code. The International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes was adopted by the World Health Assembly in 1981 under Resolution 34.22. The aim of this resolution was to protect families from the infant formula industry's aggressive marketing tactics to promote breast milk substitutes, which was at the time and continues to be contributing to declining breastfeeding rates and increasing child morbidity and mortality. Digital technologies are increasingly used for marketing food products throughout the world, and the code does not directly address many of the specific strategies used in digital marketing. Following a mandate by the World Health Assembly, the World Health Organization coordinated research and released a report describing how digital marketing strategies are being used for the promotion of breast milk substitutes. It was found that women are exposed to digital marketing in all countries, and in some of these countries, Verificou que as mulheres estão expostas a marketing digital em todos os países. Em alguns desses países, mais de 80% das mulheres têm visto anúncios online em alguns países. Além disso, as mulheres estão expostas a conteúdos altamente direcionados, tornados visivelmente apenas para elas. Coletivamente, verificou-se que as 264 contas de marcas de substitutos de leite materno monitorados para a pesquisa postaram conteúdos cerca de 90 vezes por dia e alcançaram 228 milhões de usuários. O relatório também mostrou que o marketing digital aumenta as compras de substitutos do leite materno e tem uma melhor custo-benefício do que o marketing tradicional. A resolução 22 da Assembleia Mundial da Saúde afirmou claramente que os governos devem para dar efeito aos princípios e objetivos deste código, conforme apropriado ao seu quadro social e legislativo, incluindo a adoção de legislação, regulamentos e outras medidas adequadas nacionais. No entanto, os progressos a esse respeito têm sido atrasados e lentos nos países dessa região. De acordo a esse relatório do 2022 sobre o status do código publicado pela OMS, até o momento, apenas 18 dos 35 países da região adotaram alguma medida legal para o código. Desde apenas 2 países estão substancialmente alinhados com o código. Embora haja inação por parte de muitos países, a comercialização dos substitutos do leite materno tornou-se ainda mais difundida e agressiva, novas orientações da OMG sobre medidas regulatórias destinadas a restringir a comercialização digital de substitutos de leite materno. A OPS
apoia os países na proteção e promoção do aleitamento materno e na adesão às diretrizes padrões de alimentação infantil desenvolvidas pela OMS. Logo nos debates do Código Mundial sobre o Código Internacional de Comercialização, celebrado em Genebra em junho de 2023, a OPAS a implementação das recomendações do Congresso para fortalecer a proteção de aleitamento materno na região. Muitos dos países participantes nesse webinar também contribuíram para o Congresso do Código e apresentaram um plano de ação para fazer cumprir a implementação do Código, incluindo a legislação correspondente. Hoje ouviremos como a amamentação é considerada uma questão de direito humano. Teremos um panorama das práticas de amamentação na América Latina e no Caribe. E também escutaremos os principais resultados e recomendações do Congresso Global. Finalmente, poderemos ouvir a experiência sobre a legislação em toda a região, bem como a implementação, acompanhamento de medidas para regular a comercialização dos substitutos do leite materno. Damos, então, as boas-vindas a todos e esperamos uma reunião interessante com ideias sobre a melhor forma de implementar o código em seus países, como a OPS e a Unicef pode colaborar com vocês nesses esforços. Muito obrigada a todas e todos. Bem-vindo a esse webinar. Vamos ter, então, 2 blocos de apresentação. Primeiro, vamos ter apresentação dos especialistas, advertências, Unicef, OPS, que são apresentações introdutórias, e logo então teremos uma sessão de perguntas e respostas. E logo então passaremos a um segundo bloco de experiências dos países na implementação do código, onde vamos escutar a experiência do El Salvador e da Jamaica, e novamente vamos ter uma pequena oportunidade para responder algumas perguntas. Contamos com interpretação simultânea, tanto do inglês e espanhol como para o português também, e vice-versa. Então, na parte de baixo, vocês podem visualizar o mundo onde podemos ter a interpretação e podem escolher para escutar esse webinar também para as perguntas. Temos uma possibilidade no QIA para fazer as perguntas. Vamos tentar fazer e tentar responder todas as perguntas durante o webinar. E o bloco de perguntas e respostas. Então, com isso, então, vamos passar para a primeira apresentação, que está responsável pelo nosso colega Olger Ignacio Gonçalves. Ele é assessor regional para direitos humanos da OPS e vai nos conversar sobre se o aleitamento materno podemos considerar como direito humano. Adiante, Olger. Buenos días. Não estamos escutando. Agora sim. Ok, agora sim, estamos escutando. Bom dia a todos. Me han pedido hablar de un tema Me pediram para falar sobre um interesante, muy tema apasionante. Muchísimas muito gracias, a equipe, por esta Medefer, invitación. e por essa convite. Quisiera confirmar que ven la pantalla bien. Sí, pero falta Gostaria de ponerla confirmar en modo de se vocês estão presentación. vendo a minha tela. Somente faltaria colocar em modo de apresentação. Permítanme un segundo.
Ahora, Ahora sí. perfecto. Agora Muchísimas sim, gracias. muito Y un obrigada. tema, partiendo de una pregunta, ¿es la lactancia materna una cuestión de Um derechos tema humanos? partindo da Comienzo pergunta, por el final é diciendo o que sin aleitamento duda sí lo es. materno direito humano? Sim, eu já começo falando que sim, Y com no voy a certeza entrar é. en toda la evidencia E eu não que los vou demás entrar colegas em van toda a a aportar. evidência que os demais colegas vão Todos los estudios, aportar nessa todos los reunião, datos que todos os indican estudos e la todos os dados recomendación que por parte de indicam la a OMS y de la OPS recomendação por parte da OMS e de OPS iniciar la lactancia materna de en la primera hora de iniciar la o vida y aleitamento materno mantenerla como la única e alimentación manter durante como los 6 meses uma única siguientes alimentação y durante os toda la meses seguintes recomendación que en e esa toda línea a derive. recomendação que Voy a deriva. Eu vou evitar hablar de falar eso sobre para ir isso directamente a ver cómo es que esto ha venido e cambiando, ver como isso evolucionando en tem el derecho internacional de los mudado e derechos humanos. evolucionando em relação à Y si Declaração nos Universal de vamos Direitos Humanos. a E se vamos, la então, propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, à própria 1948, cuando se Declaração hablaba, se Universal empezaba dos hablando Direitos Humanos de tanto del derecho a la salud, sino 1948, un quando nivel de falava vida tanto os adecuado, direitos de pero vida, ya se senão um hablaba de nível la de salud y el vida bienestar, adequado, y en a especial la saúde e bem-estar, e em alimentación, especial pero a sí que la maternidad alimentação. y la infancia se E le dio un sim, que a lugar maternidade na preponderante en la propia infância declaración, foi dado donde se um hablaba del lugar derecho a los cuidados y maior asistencia ainda, e os direitos especiales. de cuidados e assistências especiais. La declaración, si los mezclamos A luego con todo el avance declaração, en se derechos nós civiles y misturamos com políticos todos os que se van avances regulando en la propia políticos declaración, que en el vai Pacto se Internacional, regulando nessa en la declaração, Convención esse impacto Americana y otros internacional na instrumentos, Convenção hay Americana e outros una instrumentos, intrínseca relación de existe este uma tema con los intrínseca derechos a la relação vida, la desse integridad tema do direito personal, à vida, à integridade de la vida como pessoal, física, psíquica y emocional, a la integridade igualdad y no física, discriminación, a los temas de igualdade, não libertad discriminação, personal e o tema relacionados con el também de consentimiento liberdade y personal com particularmente el consentimento, e acceso a la particularmente o información. acesso à Vamos a ver por informação. qué. E vamos visualizar isso por quê. Conectemos esto con el derecho a la salud, tal como está reconocido en la Constitución Conectamos de la isso com o direito OMS, à saúde, a Carta de la Constituição da OEA, que es OMS, más a tímida en la Carta da definición, la OEA, Declaración onde Americana temos a también, definição, a pero Declaração vamos viendo Americana cómo também, mas avanzamos de vamos vendo então como 1946 y avançamos 1948 em al 1946 a reconocimiento que se le da a la 1966 ao salud en el Pacto reconhecimento de que é Derechos dado Económicos, Sociales y com Culturales de direitos econômicos e 1966, culturais que repite de un poco la 1966, que repete um regulación pouco essa de la regulação propia Declaración Universal en cuanto da al nivel própria de vida Declaração adecuado de Universal em alimentación, relação ao pero ya nível de comienza a vida hablar de la adequado à mejora alimentação, mas já continua, la começa a extensión de la falar da asistencia melhoria contínua a e un derecho existência de toda ao persona estar direito protegida de toda contra el pessoa hambre estar y protegida contra a ya fome, se habla de la e já se necesidad de que los fala estados sobre a adopten medidas para necessidade mejorar de métodos de que temos para producción, melhorar etcétera, esses pero métodos, además y mais particularmente la e divulgación de principios particularmente sobre nutrición. princípios sobre Si a esto nutrição. sumamos ahora sí el E se derecho a la somamos isso para salud ao direito reconocido à en el pacto, saúde, se habla de o las medidas impacto, e específicas se para la falamos reducción então de de la medidas mortinatalidad y de la específicas mortalidad da infantil y el mortalidade sano desarrollo de los infantil niños. e o saudável Sumémosle a esto un desenvolvimento dessa derecho muy criança. interesante, muy Então, aqui é um complejo, direito muito bastante interessante, olvidado por ahí, que se complexo, llama el bastante derecho a gozar de los esquecido, é o beneficios direito a técnicos del gozar dos progreso científico, benefícios o también do llamado el progresso derecho a la científico ciencia, e também o reconocido direito à en ciência, diferentes reconhecido instrumentos y em tratados diferentes internacionales. instrumentos. Y agreguemos ahora sí las E agora específicos vamos adicionar, tratados então, o, as o especificações ou instrumentos que instrumentos que hacen fazem protecciones más que as específicas a los proteções derechos de las mais mujeres o específicas, derechos de los direitos da niños. mulher La e das convención se crianças. habla A Convenção é sobre la dado eliminación de sobre todas las todas as formas de formas de discriminación contra la discriminação mujer. contra a mulher, En em 1979 1979, hablaba falava disso, esto, por claro que supuesto, del punto sim, de vista de desde la o ponto mujer, de vista da como mulher, en la como garantía a de los garantia dos servicios apropiados serviços en relación con el apropriados em embarazo, relação à parto y gravidez, parto periodo e período posterior al parto, posterior, asegurando garantindo, una então, uma nutrición nutrição adecuada durante la adequada durante a lactancia. amamentação. Claro, Claro, esse é ese o es el enfoque foco. hacia la mujer. Luego, en Logo, em 1988, el 1988, o protocolo de San protocolo Salvador de a la São Convención Salvador da Americana, que es el Convenção que regula derechos económicos, sociales y culturales, Americana y ya reconoce la salud e já como un bien reconhece a público, saúde como um habla bem de la público, necesidad de que los fala da estados adopten medidas necessidade para la educación de de la medidas población para a sobre la educação da prevención y população tratamiento de los sobre a problemas de prevenção salud. e tratamento, La satisfacción, además de las a necesidades de salud de los satisfação grupos en más alto e a saúde riesgo dos y que por sus grupos condiciones de e por sean suas más condições de vulnerables. progresso Aquí têm ya vamos a sido mais otro tema vulneráveis. Aqui já vamos adicional, entrando que então um es tema la adicional, situación que é a de vulnerabilidad situação de de muchísimas personas vulnerabilidade de en estos muitas temas. pessoas La nesses Convención sobre temas. los Derechos del Niño A de Convenção sobre os Direitos 1989 da sí que Criança, em habla, cuando regula el 1989, derecho sim a la fala, quando salud, regula o de direito combatir las à enfermedades saúde, y de la combater malnutrición
a doença, teniendo en cuenta nutrição, tendo em conta el suministro de alimentos nutritivos adecuados, e teniendo en cuenta los oferecer, peligrosos tendo em riesgos conta de la os suministros de contaminación del alimentos medio ambiente nutritivos, tendo em y conta os perigos además e riscos de contaminação pide a do los meio ambiente. estados, exige E a los também estados que pede se aos aseguren estados que todos los sectores de la sociedad que conozcan los garantem que todos os principios setores da básicos de la sociedade, em salud y particular, nutrición de los niños, incluida conheça las os ventajas princípios de la básicos lactancia da saúde e a materna. nutrição das Eso es en el crianças, artículo e 24 inclui de a la Convención. vantagem da Y luego aleitamento vemos materno. otro tipo E de logo regulaciones vemos outro tipo de internacionales regulação en el marco internacional, de la OIT, de la Organización já no Internacional del Trabajo, marco que en su da convenio OIT, que 183 é del año 2000 sobre la protección de la do ano maternidad, 2000 sobre a establece proteção da que maternidade, haciendo la estabelece, salvedad, la protección de la fazendo uma maternidad ênfase na está proteção da reconocida maternidade, está por la OIT desde reconhecida 1919 en da su OIT tercer desde convenio, 1909 no en el seu convenio terceiro 103 de convênio. E no convênio 1952, protección 103, de la maternidad em revisado, 1952, proteção da luego maternidade el revisado, convenio e 102 sobre logo o seguridad convênio social, 102 la sobre a norma mínima. segurança social, a norma mínima. Pero este convenio 183 es Porém, esse particularmente convênio importante, ¿no? 183 é No solo particularmente importante, establece não somente ese objetivo de protección estabelece del resguardo esse de la salud de la madre, objetivo el niño das y la niña, mães, das pero también la crianças, protección de la da menina e do trabajadora menino, mas frente a la também a discriminación proteção a da causa de su trabalhadora condición. em Entonces, relação a essa sabiendo que el embarazo discriminação no na es una sua condição. enfermedad y el trabajo Então, durante la sabemos maternidad no es una que a recuperación por gravidez não desgracia, é uma sí doença, que hay riesgos porém, sim que asociados en existem relación riscos con el trabajo. associados Se em relação reconoce por com o primera trabalho. vez Se por reconhece parte por de la primeira OIT vez, un derecho a então, la protección de la por salud parte da OIT, um direito en à este proteção da marco saúde, de la relación laboral y nesse se habla marco del da derecho de relação de lactancia de hijos e trabalho, o hijas direito tras el retorno à al lactância trabajo de filhos e como una filhas parte logo do retorno importante ao de la trabalho, como uma parte protección importante de da la maternidad. proteção da maternidade. Hay otros instrumentos Existem regionales outros y instrumentos universales regionais e que tienen, universais que pueden tener que têm ou que eventualmente relación podem con ter esto, eventualmente relações como los com temas de isso, racismo, como o discriminación sistema de racial racismo, o incluso los derechos de las personas discriminação con ou discapacidad. inclusive direitos das pessoas com La OMS, discapacidade e cuando deficiências. dicta A su OMS, importantísimo Código quando Internacional de fala Comercialización sobre o Sucedánea de Código Leche Internacional de Materna, que en realidad Comercialização es una de política de salud substitutos do leite internacional de carácter materno, normativo que que é um promueve la caráter lactancia materna normativo que y es promove adoptada por la o Asamblea aleitamento materno e Mundial de la adotado Salud en da 1981, es un Organização Mundial da estándar de Saúde de protección 1981, é para um fomentar la estándar de alimentación proteção adecuada del lactante y para del niño pequeño. fomentar Entonces, essa aquí hay alimentação un adequada para conjunto de crianças recomendaciones pequenas. dirigidas Aqui a existe mejorar um la comercialización de conjunto los sucedáneos de leche de materna y el informação de videobalanceado en las pequeñas, como también comercialização, se por le conoce. exemplo, Aquí el todos os código aboga instrumentos a que una são serie de medidas, da utilizados, una serie de disposiciones en el uma por el série de amamantamiento de los lactantes, disposições dos y es un lactantes, reflejo de una expresión de los gobiernos e é um de fomentar la reflexo da alimentación expressão do óptima de los governo lactantes y de niños pequeños y incentivar establecen las condiciones e que generales estabeleça, que então, em condições permiten a las gerais e madres promover e el acceso a la permitir información a, y esse acesso à trata la comercialización informação indebida e à de comercialização productos indevida de alimenticios que produtos compiten con la alimentícios que lactancia competem com materna. o aleitamento El materno. código establece una serie de disposiciones, como ustedes saben O bien, código sobre estabelece información, diferentes educación, disposições, promoción detalhadas como de los informação, sucedáneos educação, promoção y de etiquetado de calidad substitutos y e aplicación y vigilancia. etiquetados de qualidade, etiquetas de Un tema qualidade. importante, como sabemos, es E que la um Asamblea ha tema, adoptado de 1981 vemos una também serie que de tem adotado a resoluciones Assembleia Mundial relativas da a la Saúde, em comercialización y 1981, em distribución relação à que comercialização e aclaran y distribuição, amplían aspectos que recogidos en el código. ampliam Aquí hay una serie aspectos. de ejemplos, ¿no? E aqui temos uma quantidade Actualizar de la exemplos que recomendación de podemos mantener la visualizar, a lactancia exclusiva recomendação de hasta los 6 manter meses, a, asegurarse o que aleitamento no materno se nos primeiros hacen 6 meses, afirmaciones sobre garantir nutrición y que não salud se en los fazem artículos informações sobre nutrição e sucedáneos, saúde em que relação com os promoción inadecuada substitutos de do los leite alimentos, materno, realizando sobre a y eliminação de esto promoção para decir que inadequada el de código y las alimentos, isso para posteriores dizer que o resoluciones código e as pertinentes de la posteriores Asamblea Mundial resoluções de la Salud deben pertinentes considerarse da Assembleia conjuntamente Mundial para da la Saúde devem interpretación se y la considerar incorporación de conjuntamente las para a sua medidas interpretação e incorporação nacionales. dessas medidas nacionais. Los demás colegas van a hablar de cómo el código se está implementando, Os pero demais bueno, aquí colegas tenemos unas podem figuras de ver como está sendo implementado status esses report códigos para la región de las Américas sobre la implementación nacional del código para a y região das pues Américas, podemos como siempre hay visualizar aqui, avances, e todavía como falta vemos mucho por hacer. avanços, mas ainda falta muito Agreguemos por a esto fazer. que en el Adicional marco a de la isso, OPS tenemos no la marco da OPS, resolución temos a amplia de derechos resolução humanos
ampla dos direitos humanos que reconhece como um conjunto, um marco conceitual e jurídico unificador das estratégias em saúde e também incentiva os estados de reformulação e legislações desse grupo. Isso se integra com a outra estratégia da OPS sobre a legislação em relação à saúde, que já estão os estados de forma específica de como implementar o marco jurídico, políticas e outras disposições legais como se corresponde. Então, vamos visualizando aqui como adicional temos uma interpretação ampla, órgãos de monitoramento e supervisão das obrigações dos Estados dos direitos humanos. Então, podem observar aqui os direitos humanos para as crianças na primeira infância, quando falamos da realização do direito das crianças na primeira infância, em 2006, e já desenvolve um pouco a responsabilidade dos Estados de fazer efetivo o direito à saúde das crianças, meninas, meninos e adolescentes, e, em particular, as vantagens do leite do aleitamento materno. Na observação geral, em 2013, em relação ao setor empresarial, aí concretamente, quando falamos da maneira legislativa, faz um específico ênfase na obrigação dos estados de aplicar e fazer cumprir essas normas convenidas internacionalmente relacionados aos direitos de criança, à saúde e mundo empresarial, e fala sobre o Código Internacional de Comercialização de Substitutos Mundial da Saúde. E se relacionamos isso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agência 2030, estamos vendo que os ODS 3, 2, 3, 4, 8 realmente têm uma direta relação com a proteção do aleitamento materno, em relação, e também tem uma lógica de benefícios das economias nacionais, contribui a reduzir o custo da atenção sanitária, aumenta o nível educativo e, em consequência, aumentar a produtividade também. E sabemos que umas taxas de baixo aleitamento materno é perda de produtividade e promoção da saúde a milhões de dólares. Em 2016, existiu um pronunciamento em conjunto de vários órgãos de direitos humanos e os relatores especiais das Nações Unidas sobre o direito da alimentação, à saúde, do grupo de trabalho sobre a discriminação e também os direitos da criança. E muito relacionado com o aleitamento materno. Provavelmente essa é a mais clara e direta referência até esse momento sobre a resposta à pergunta breastfeeding is a human rights issue for both the child and the mother. E aqui eles desenvolvem o sentido para as crianças e para a mulher. E o que eu falei há uns minutos atrás começa a integrar esses direitos da supervivência ao desenvolvimento, à saúde, e como o aleitamento materno é um componente integral disso, e a mulher, claro, em relação com o acesso à informação e também à tomada de decisões. Esse é provavelmente o que desenvolve mais fortemente, identifica como obstáculo a desinformação por parte das companhias que produzem esses substitutos, fala também da falta de responsabilidade corporativa e, claro, um pouco já também números claros quais são os ganhos por parte das corporações e entender também os lucros por trás desse negócio. Dizem que os estados devem adotar as medidas necessárias para proteger, promover e apoiar o aleitamento materno e acabar, então, com a promoção inapropriada de
substitutos. el acceso a la información E também o para acesso à desarrollar por informação parte de las mujeres en por relación parte con la das nutrición mulheres em óptima relação com a para nutrição sus ótima niños y que para as esto suas es una crianças. obligación E que isso é uma del núcleo duro de obrigação derechos do humanos. núcleo duro dos direitos humanos. Hacen, perdón, no quiero dejar de mencionarlo, que además los relatores hacen una específica referencia al Código Aqui Internacional também y fazem como uno de específica los esfuerzos referência que los estados deben em continuar relação que os Estados desarrollando devem y continuar de alguna manera desenvolvendo e que, establece de las alguma obligaciones forma, generales de derechos estabelece humanos que es as el obrigações Código. nos direitos humanos em relação a esse Vean que código. además hay avances Podemos ver aqui que internacionales temos avanços cuando los tribunales internacionais, nacionales quando os tribunais son, nacionais se llevan temas, son eles cuestionadas levam medidas que temas, se são adoptan a nivel questionados nacional medidas que são eh, adotadas a nível y nacional ver que, por ejemplo, la Corte e Constitucional de ver que, por Colombia habla del exemplo, a fuero de Corte da maternidad como Colômbia un fala do fuero que Fórum incluye Maternidade el fuero de lactancia, lo que implica que la estabilidad laboral e que a reforzada y la estabilidade consecuente laboral, protección en el estabilidade de ámbito trabalho laboral também, em deben relação à licença dispensarse de y comprende maternidade, pode tanto e a la deve ser mujer embarazada y lactante, tanto a mulher que está desarrolla el grávida derecho a la e a que está estabilidad laboral amamentando. reforzada de la mujer E está embarazada y los reforçando, periodos de então, da lactancia, mulher las prohibiciones de grávida e despido y amamentação, mecanismos a para asegurar la proibição eficacia legal de dar de eh, baixa y, a por esse contrato supuesto, de un trabalho desarrollo de com a essa la mujer mãe, essa trabajadora le mulher, asiste el derecho a decidir e si mamá quiere ser assiste hijo também en se las etapas vai relativas de amamentar o seu filho ou não, desarrollarse, e essa permitiendo, por deve ejemplo, desenvolver, tiene diferentes nombres en permitindo. diferentes Existem países, diferentes las nomes salas em amigas de diferentes la familia países, as lactante en el salas entorno amigas da laboral, família la em Sala termos de Constitucional de la Corte trabalho, a Sala Suprema Constitucional da Corte de Suprema Justicia de Costa Rica, de por Justiça da ejemplo, Costa Rica, por habla de un exemplo, marco muy amplio fala para la sobre o protección marco de muito derechos de amplo mujeres da trabajadoras proteção dos embarazadas en direitos de periodos de mulheres lactancia y de trabalhadoras em los período niños de también, amamentação e das y crianças também. habla de un E derecho fala como tal de também de um todo niño a ser direito como amamantado tal por de su madre, toda criança de ser en resguardo del amamentado, derecho em a disfrutar de resguardo una desse óptima direito nutrición. a uma Y ótima además nutrição. de todo el análisis que E hace adicional a toda essa su análise normativa nacional, do normativo cómo nacional, hay un como elenco normativo existe que um elenco complementa todo normativo esto que de la interpretación complementa tudo adecuada de este isso, e a derecho, interpretação y sí, por adequada los desse desarrollos que han direito, hecho e UNICEF, também que ha hecho el influem esse ACNUR y por desenvolvimento supuesto que tem OMS y feito, OPS e a y el OMS e o protocolo. OPS também. Y así hay otra serie de desarrollos que se van E assim, dando, existem hay diferentes cosas outros interesantes que ha hecho desenvolvimentos una organización que se que llama the temos World Alliance for feito, uma Breastfeeding Action, organização que habla de, digamos, lo presenta de una manera muy que interesante, fala, apresenta de uma forma muito por ejemplo, interessante, amamantar contribuye por al derecho a la salud exemplo, de o todas las aleitamento mujeres, a materno, reducir el riesgo de contraer a reduzir o enfermedades. risco de A contrair nivel nacional, doenças la a nível Comisión Nacional de Derechos nacional, Humanos de México de o el México, Consejo de por la Judicatura exemplo, o Federal Conselho hablan de la lactancia digna, de la Federal lactancia materna fala do como aleitamento derecho, digno como desarrollan estos direito, temas. desenvolve Hay esses por ahí el termos, Department of Health e del também estado de temos o Nueva York en los Departamento Estados Unidos da que habla Saúde de nos una Estados declaración de Unidos que derechos de las fala de mujeres uma que amamantan. declaração também para mulheres Y, que dão uno de peito. los temas más interesantes E um dos últimamente, la temas mais propia Comisión Interamericana de interessantes Derechos Humanos, en un reciente informe de hace unos meses del que año pasado, recentemente 2023, falou num relatório em desarrolla 2023, muy desenvolve ampliamente los temas de las muito enfermedades no amplamente o tema transmisibles y das derechos doenças humanos não en las transmissíveis Américas, de direitos humanos das hace Américas un énfasis muy e potente faz um en ênfase todos muito potente los desarrollos de la OPS y la em OMS todo o desenvolvimento da y OPS e OMS. vean como además aquí, por E vejam ejemplo, também como, aqui, por exemplo, al estudiar el impacto de la CNT en los grupos estudando en o situación de impacto vulnerabilidad, e os grupos de situação de expresa su vulnerabilidade preocupación por los niveles de expressam essa retraso del preocupação crecimiento pelo nível infantil de que atraso de resulta crescimento infantil, desproporcionadamente alto en que dá territorios como rurales resultado, y poblaciones con desproporcionadamente, altos em niveles de termos de pobreza y população bajo rural de niveles de alto nível de pobreza escolaridad. e baixo nível de Y para escolaridade. ello, E la para necesidad de isso, então, a favorecer la lactancia necessidade de materna y favorecer facilitar el o acceso a aleitamento alimentos materno e facilitar o saludables. acesso a alimentos Em, saudáveis. En cuanto a las restricciones a E la em promoción, relação à comercialización y restrição, à transfusión de promoção la leche e materna, habla comercialização de de barreras substitutos de leite estructurales materno, que dificultan o impiden la lactancia materna, falam da las barreira medidas também de nuevo que los estados deben adoptar en que os aplicación estados del Código devem Internacional, adotar um tema habla de la red internacional, creada por la fala da OMS rede criada da eh, OMS
identifica também um pouco o tema que já sabemos, 19 países da região têm aprovado normativas em relação ao Código Internacional, mas somente 8 têm incorporado essas prevenções no Código de Legislação Nacional, citando a OPS, e destaca alguns países que estão substancialmente alinhados, outros moderadamente, e alguns com algum grado ou nenhuma alinhação ao código. Isso destaca para logo, então, destacar, ao mesmo tempo, como alguns estados têm avançado de forma interessante, Chile, Equador, diretrizes, normas, em Argentina. A pesquisa de nutrição e saúde inclui dados sobre aleitamento materno, e assim vamos visualizando como a própria Comissão Interamericana faz recomendações para os estados: prevenção, fiscalização, supervisão e monitoramento relacionado ao respeito dos direitos humanos no marco das atividades empresariais, incluindo o âmbito extraterritorial. Um pouco coloca em dúvida que a vantagem ou a bondade do conceito de responsabilidade social, que não troca as normas exigidas jurídicas das empresas. Hay que ir cerrando por el Já tiempo. temos que ir fechando pelo tempo, ok? Ok, perfecto. Em 30 segundos eu fecho, Sí, ok? muchas gracias. Para decir Obrigado. que, Para dizer, habla então, de la mejor evidencia científica disponible, que libre fala de da conflicto melhor de interés, evidência, livre de fortalecer los conflito de sistemas de interesse, transparencia fortalecer o y sistema de mecanismos transparência anticorrupción, e y mecanismo el acceso a la información anticorrupção. relevante E en o materia de acesso à salud, que informação em incluye la relação a uma normativa matéria en de saúde contenido inclui a nutricional. normativa em Y hay una conteúdo específica nutricional. E recomendación a aí los existe uma estados de abordar específica las barreras recomendação estructurales, dos estados das barreiras entre estruturais, ellas entre las elas desigualdades de género, la as regulación desigualdades de transparente y gênero, a cuidado, normas regulação laborales, de cuidado e y normas laborais, va muy fuertemente e vai a muito la implementación de fortemente medidas a en el marco implementação del de código. medidas. Si entonces tenemos Então, las aqui podemos obligaciones de los ver as estados de publicações respetar, dos estados garantizar, de prevenir respeitar, los garantir, derechos que ya prevenção vimos en relación con la do que já protección del derecho a visualizamos la salud com a y proximidade e a adoptar direito da medidas de derecho saúde, de interno. adotar de Y medidas nos de direito vamos interno, a lo que e nos dice vamos el Día então Mundial ao de que la nos diz o Protección Dia Mundial de la da Lactancia Materna, que proteção do este año aleitamento es por materno, mis que esse derechos, ano no al é engañoso por marketing meus direitos, digital. não Es algo o interesante marketing, que publicidade status report, que ¿no? engana. Que en esta materia sale, da E aqui una nessa matéria muy sai e clara dá uma clara recomendación y dice que recomendação incluso para los e diz que, estados que no inclusive, para han os estados reconocido el que não código têm o reconhecido o código, que no han não reconocido têm las obligaciones contenidas en el reconhecido código as internacional, obrigações el do derecho Código internacional de Internacional, los o derechos direito humanos internacional dos y direitos los humanos convenios e os convênios internacionales son un marco internacionais apropiado são um para marco tratar apropriado todos estos para temas, tratar de modo todos que esses no temas, dependemos solo de del código, modo que toda la não normativa dependemos somente do internacional de derechos código, humanos toda a apoya normativa dos lo que el direitos humanos código dice, y apoia en o que o todo caso código diz. vimos Em como los todo órganos de caso, vimos protección como os órgãos de apoyan proteção apoiam en também. este sentido E todo el nesse trabajo que se viene sentido, realizando. todo o trabalho que Agradezco tem mucho sido de nuevo la realizado, agradeço invitación muito y pelo muchos convite. saludos. Muchas gracias, Olga, por resaltar la importancia de los derechos humanos y también que tanto es Muito un derecho obrigado, humano Olger, por de los niños, pero también enfatizar de os direitos las humanos, é um direito mujeres, humano das porque crianças, hay mas também das beneficios mulheres também, también porque tanto existem para los niños benefícios como tanto para para las mujeres crianças de como la para as lactancia mulheres materna. também do aleitamento Entonces, materno. vamos a seguir con Ok, la então siguiente vamos presentación. continuar Tal com a vez próxima mencionar también que ya hay apresentação. algunas Talvez preguntas. falar Olga, que já si por existem algumas favor puedes ir perguntas. las respondiendo en el Se chat y podemos al ir comentar también respondendo que no luego del chat. evento E logo en do la evento, misma gostaria página de donde comentar ustedes que se na mesma página registraron onde van a vocês poder se encontrar la registraram, grabación vocês del vão poder evento encontrar a y las gravação deste presentaciones. evento e as Pero por ahora apresentações. vamos Mas por a agora, escuchar a vamos escutar Michelle então Álvarez a García. Michelle Ella es Álvares especialista Garcia. en sistemas Ela é alimentarios especialista em de sistemas la Oficina Regional alimentícios de do UNICEF. Escritório Regional da Nos va a Unicef. presentar el Vai nos panorama, la visión apresentar o general de panorama, a la visão lactancia materna geral en do América aleitamento Latina materno na y el América Caribe. Latina e o Caribe. Adelante, Michelle. Adiante, Michelle. Muchísimas gracias, Leo. Solo pueden Muito confirmarnos obrigado, si Leo. Por pueden ver favor, confirmem se podem Sí, ver a pantalla. minha claro. apresentação. ¿Sí? Sim, ¿La ven bien? sim, Perfecto. podemos ver. Muchísimas gracias, Leo, y gracias, Ignacio, por la Muito obrigado, presentación. Léo e Inácio, pela Muchísimas gracias a todos apresentação. ustedes. E muito Tenemos obrigado a todos. alrededor de Temos mais de 470 personas 470 conectadas. Muchas gracias por pessoas. haberse unido
muito obrigado por se unir um dia tão importante como o Dia Mundial da Proteção do Aleitamento Materno. Então, para começar essa apresentação, gostaria de começar mostrando o panorama nutricional na América Latina e no Caribe. Como podemos ver no mapa, a presença da carga dupla, o sobrepeso, a desnutrição crônica, a média global de 8,6 contra 5,6, e a desnutrição crônica. Vemos os círculos amarelos, podemos ver a desnutrição crônica e a obesidade. Apesar de que a desnutrição crônica é a média mundial, é mais baixa, mas continua estando por cima de outros países, 20% e 40%, especialmente em 2 países da região. Aqui podemos ver pouco as tendências, apesar de que a desnutrição Aqui crônica podemos ver a tendência, apesar de que a desnutrição crônica tem sido uma diminuição lenta, mas é preciso ainda acelerar os esforços para ir crescendo. E, por outro lado, vemos como a porcentagem a obesidade em crianças continua aumentando de uma forma acelerada e preocupante, já que as crianças nessa idade e a sua alimentação está começando a estar afetada por alto consumo de alimentos ultraprocessados. Sabemos que o aleitamento materno, a partir dos 6 meses e a continuar até os 2 anos, é fundamental para garantir uma nutrição adequada e prevenir todas as formas da desnutrição. Mas como estamos na América Latina? Como o Inácio falou em algum momento, a OMS e a UNICEF recomenda esse início na primeira hora de vida. Isso beneficia todos os recém-nascidos, sem importar o seu contexto, ajudando a sobrevivência, a sua saúde e o adequado desenvolvimento. E unicamente 1 de cada 2 crianças, de meninas, começam esse aleitamento na primeira hora, e 62% inicia nas primeiras 48 horas. Em alguns casos, a falta de apoio do serviço de saúde, a separação das mães das suas crianças nas primeiras horas de vida, em relação aos benefícios do início temprano, como algumas práticas socioculturais dificultam essa prática. Acho que não vamos nos cansar de dizer que a lactancia materna exclusiva até os 6 meses é fundamental para o crescimento e desenvolvimento de todas as crianças no mundo. Vemos que essa prática das crianças na América Latina, vemos como la introducción temprana de alimentos y bebidas, así como vemos que a introdução muito cedo, algumas práticas socioculturais de bebidas e alimentos açucarados que realizam essa prática, também a interferência da indústria, que vamos falar um pouco mais adiante, também está dificultando essa prática. Neste mapa podemos ver mais especificamente como estão as práticas de lactancia materna. Nesse mapa podemos ver como estão as práticas de aleitamento materno exclusivo, como em alguns países essa prática é ainda menor, sendo entre 20% e 30%. A partir de los 6 meses, la lactancia materna hasta los 2 años y después de los 2 años continúa teniendo grandes beneficios tanto para los niños y niñas como para las madres. Continúa siendo una fuente importante de nutrientes. Sin embargo, vemos que esta práctica es únicamente el 48% en América Latina y el Caribe, que está muy por debajo de la tasa global del 59%. Como mencionaba Ignacio anteriormente, el fortalecimiento de los marcos regulatorios alineados al Código Internacional de Comercialización com o Código de Comercialização de Substitutos de Leite Materno é fundamental para garantir uma nutrição adequada e segura na infância, promovendo o aleitamento materno. Mas como estamos com a implementação do Código na América Latina e no Caribe? Unicamente 19 países têm adotado medidas legais em relação à pontuação
incluímos que unicamente 2 países se encontram substancialmente alinhados com o código. 16 países da região não contam com nenhuma medida legal e 8 só com algumas medidas legais alinhadas com o código. E aqui nessa diapositiva podemos visualizar claramente, em comparação a outras regiões, vemos que somos a segunda região, logo da Europa, que conta com menos países alinhados com o código, porque claramente temos muito trabalho ainda para ser realizado. Aqui, então, podemos visualizar. Nessa diapositiva aqui, podemos visualizar com maior detalhe o resumo sobre quais medidas relacionadas ao código têm sido incorporadas nas medidas legais nacionais. Pueden ver en las flechas rojas que únicamente 2 países han tomado medidas para cubrir toda la gama de sucedáneos hasta los 36 meses de edad. Vemos como únicamente 2 países han incorporado medidas para la prohibición de materiales educacionales por parte de la industria, materiales educacionales que sugieran la promoción de sucedáneos por encima de la leche materna. Algo que llama mucho la atención en esta región es la inclusión de medidas o la falta de regulaciones para los incentivos y regalos a los profesionales de salud, incluyendo reuniones, patrocinios de viajes, eventos y financiamiento para investigación. Estoy tratando de pasar la pantalla. A la siguiente. Okay. Como vimos en la lámina anterior, claramente todavía nos queda mucho camino. Como vimos na diapositiva anterior, ainda existe grande caminho para poder ter o marco regulatório na região, porém, existem grandes desafios, como mencionou alguns Inácio. Deles é a promoção agressiva de fórmulas comerciais infantis, incluindo os meios digitais e uso de inteligência artificial. Vemos que a indústria vai muito mais além das políticas e aí é onde temos que considerar no momento de fortalecer os marcos regulatórios. E outros desafios também, como vimos na diapositiva anterior, a interferência na indústria dos marcos regulatórios e a desatualização de medidas considera todos os aspectos e a promoção e proteção do aleitamento materno. Logo, vemos a interferência da indústria nos espaços-chave da tomada de decisões e também a interferência da indústria no setor saúde, desde universidades, centros de saúde, hospitais e ministérios, assim como a interferência na geração de evidências com conflitos de interesse. Algumas das recomendações para a promoção e proteção do aleitamento materno, a primeira seria revisar a utilização do marco regulatório, que vai ser lançado essa semana, identificar as brechas que existem em diferentes países para poder atualizar os marcos regulatórios de substitutos do leite materno, reconhecer a obrigação dos governos como para garantir os direitos da criança. Foi apresentados outros marcos que dão importância como o aleitamento materno é uma situação de direito humano, é o direito da criança. Então, devemos advogar e lutar para esses direitos. E também é importante examinar e considerar as novas técnicas de promoção, incluindo os meios digitais, incluindo definições amplas para os diferentes meios de promoção. Por otro lado, es necesaria fortalecer la abogacía para acelerar la implementación del código, fortalecer la abogacía para asignar recursos financieros y recursos humanos, no solo para fortalecer los marcos regulatorios, sino que también para monitorearlos adecuadamente. Por outro lado, então, é indispensável atuar sem conflitos de interesse e livres de conflitos de interesse para proteger, promover e apoiar a alimentação adequada e segurança em lactantes, em crianças e meninas e meninos. E para finalizar, é necessário continuar unindo esforço com a academia, com a sociedade civil, com as agências das Nações Unidas para apoiar os governos e garantir que o direito da criança a uma alimentação adequada e segura, promovendo e protegendo o aleitamento materno por meio da implementação e monitoramento adequado do Código de Comercialização
implementação de substitutos do leite Muchísimas materno. gracias y Muito muchísimas obrigada. gracias Obrigada a Pajo por seguir trabajando con a nosotros Parro en por esta importante continuar agenda y por la trabalhando invitación. conosco nessa agenda e esse convite. Muchas gracias, Michelle, por esta interesante presentación. Definitivamente muy pertinente también las Muito obrigado, muito interessante, Michel, recomendaciones, essa porque el apresentação e panorama pertinente essas recomendações, ha porque o cambiado panorama bastante tem desde que mudado bastante se aprobó el Código desde que Internacional foi de aprovado Lactancia o Código Materna. Internacional Hubo do muchas Aleitamento Materno. resoluciones Tivemos posteriores muitas y resoluções ahora posteriores también e agora também, los medios então, digitales os que meios está cambiando digitais todo el panorama y sí hay definitivamente e necesidad sim, por más definitivamente, essa abogacía para actualizar necessidade las legislaciones, incluir los nuevos incluir, então, elementos y también novos elementos por tener sanciones e também ter claras. sanções Seguimos con claras. Audrey Morris de la OPS, Ok, vamos es continuar com asesora Andrew regional Morris, da OPS, de é assessora alimentación y regional em nutrición, y alimentação e nos va a hablar nutrição, e vai falar del um pouco, então, Congreso Mundial sobre do Congresso Mundial implementación del sobre a Código implementação de do Código Sucedáneos de la Leche Materna. da leite Adelante, materna. Audrey. Good morning. Can you see my screen, my PowerPoint? Yes, yes, yes. Okay. Bom dia, vocês podem visualizar a tela? Excelente. Just a reminder for all participants, if they have questions, if they Simplesmente para can lembrar a todos please os put them in the participantes, Q&A. se tem perguntas, podem incluir na Okay, thank you. sessão Thanks for que that é reminder. Q&A, a sessão de Okay, perguntas e so respostas. following on the Muito presentations that we have obrigado. had so far this Ok, morning, vamos dar I'm going então to be presenting segmento on the para as Global Congress on apresentações. Eu Implementation vou of the falar International sobre Code of o Marketing of Congresso Breast Milk Mundial de Implementação Substitutes. do Código And this is Internacional a de congress which was Comercialização held de last year Substitutos da Leite. in É um Geneva. congresso I'll skip that. que tem separado Maybe I shouldn't. na Ginebra. To Vamos, remind you, já the vamos International Code saltar is essa a set parte, of mas eu gostaria de recommendations lembrar que o to Código regulate the Internacional é um marketing, código, meaning é um promotion and conjunto sale of para breast milk regulamentar substitutes, feeding bottles and teats. And it was adopted by the World Health Assembly in 1981. It's required as a foi minimum adotada pela requirement to Assembleia Mundial protect da Saúde em breastfeeding. 1981. É And um since requerimento 1982, mínimo the para World Health proteger Assembly has since o adopted aleitamento at materno. Desde least 20 1982, a resolutions, Assembleia maybe even Nacional more by tem now, to adotado clarify 20 the code and to resoluções, keep it up to talvez date with mais para marketing agora, trends para and scientific esclarecer o knowledge. código e manter ele So when we speak atualizado about com o the code, conhecimento científico. it Então, quando falamos includes de the code and código, the subsequent esse resolutions. inclui o And I want código, to make assim that como as point because resoluções very posteriores. often E eu quero dizer isso representatives from especificamente porque marketing companies, for muitas example, will tell you that vezes the code is outdated. os These World representantes Health das Assembly companhias de resolutions comercialização are dizem que o what are código está used obsoleto. to Essa é a update the resolução code da Assembleia Mundial da on average every 2 years. So when we speak about the code, we Essa must remember that we are also including these resolutions. We have seen so far this morning that of the 35 countries in the Americas, only 19 have adopted some legal measures to implement at least some of the provisions in the code. And I can tell you that medidas legais para countries, implementar essas as disposições Michelle do código. Eu mentioned, posso dizer que Brazil and somente 2 Panama países, have como falou measures in Manciel, place that are Brasil e Panamá, substantially aligned contam with com the code. medidas. So unfortunately, we have 16 countries yet to enact any legal measures on the code. These are the Ainda countries you can see here. precisa Brazil fazer and as medidas em Panama relação a esse substantially código. aligned. Brasil e We have several Panamá, countries which are substancialmente regarded as alinhados. Temos moderately vários aligned, and that is países by que the consideram como moderadamente alinhados. process, the criteria used by WHO and E esse é o UNICEF qual o and PAN. processo dos critérios And que some utilizamos em provisions, you Unicef. see the countries listed there. E algumas But of course, disposições, we have the 16 countries which have no legal status of the code. aparentemente, temos And those 16 are países que não têm all esse countries status who legal para o do código. not have E esses full são todos os implementation of the code. We países would que be não very contam concerned about
com a we are implementação especially completa do concerned código about e nos these who preocupa have no muito, legal mas status especialmente at o que nos all. preocupa é esses And we que do não know that têm some nenhuma countries condição are jurídica para o moving código. E towards the sabemos que alguns implementation países of the estão rules, some of the avançando countries listed there. para a implementação do código, alguns países que So the parecem Code enumerados Congress aqui. was held from 20 to Então, o 22nd Congresso do June Código foi in celebrado no Geneva. 20 The e 22 de objectives junho, really em bearing in Genebra, mind the issues which e have been outlined. realmente os The objectives objetivos were to increase knowledge and skills of the Os national objetivos actors foram and aumentar o strategies to end conhecimento the dos unethical atores marketing of wrestling substitutes estratégias partition para teams, colocar fim à to comercialização develop não national ética desses roadmaps to substitutos strengthen implementation of the de code, garra to build e regional networks to implementar share esse information and código, support criar ou for desenvolver national regionais action para on the compartilhar code. informação de apoio para So a the ação themes nacional of sobre o the código. Code Congress, you Então, can see os them temas listed do there, and Congresso I do will Código go through podemos each of visualizar them vocês enumerados in aqui, a couple of e eu minutes. vou, então, We had 26 falar sobre participating eles countries nos from próximos the minutos. A gente teve Americas, 26 and países que we are participaram das happy that Américas, these countries were able to e é um participate. prazer e It que os took países some tenham doing, participado. but with the help of several entities, WHO, UNICEF, Foi preciso um PAHO, pouco o and others, esforço, several OMSEM, countries were OPS able to e outros participate in this important event. cooperantes. Esses são os países que eles puderam So the first participar nesse theme evento tão that was importante. Então, included was building o primeiro tema political will. examinado, por exemplo, The é como discussions desenvolver there ou centered criar around breastfeeding as a políticas. human right, which we have Aqui heard foi centrado o about this aleitamento materno morning. como um The direito fact that humano, breastfeeding is algo do que já constantly temos challenged, escutado falar and the whole hoje de issue manhã, of digital e marketing. constantemente What's going to vemos be done about it? Do countries have the o que political vai ser will feito em to relação a actually do isso. something about like Os países digital contam com a marketing, vontade which política para really, fazer remember I algo said the sobre code was comercialização digital, por agreed by exemplo. the World Health Lembre-se que o Assembly in código foi 1981. So acordado pela digital Assembleia Mundial da marketing did Saúde em not have been an issue 1981. at that time. Então, a comercialização Now digital não it is tivesse sido nenhum problema nesse momento. probably the most prevalent form of marketing Já of hoje em dia, breastfeeding provavelmente é a forma substitutes. mais prevalente de The comercialização second theme was de identifying and substitutos. managing E o segundo industry tema foi interference. They talked identificado about the industry playbook. e And the gestionar a playbook includes the interferência na indústria, disinformation tactics, such as fake research, diversions, tal como buying investigação credibility. So falsa, companies try to buy e credibility que afeta a through forming credibilidade. Então, as alliances with companhias tentam academia and comprar a professional credibilidade associations and through the manipulation of government officials and processes, unfortunately. And it was noted that the tactics being used apply not only to e observamos que a infant tática formula and utilizada EPIC, but it is similar to what is used e for a tobacco, fórmula infantil, pharmaceutical mas é muito drugs, parecido com o que se food and utiliza ultra para o processed tabaco, products. So this is a fármacos, widespread produtos use of farmacêuticos, this playbook that they have. a sua utilização difundida desse manual que eles There was utilizam. group work interspersed throughout the days of the Congress. Aqui So in foi this esse grupo espalhado nesse breakthrough congresso. session, there was a focus on this industry interference to really sensitize Nessa participants and help interferência, them understanding that they need to protect the policy, protect government processes from interference. So in these scenarios were used, so the group work participants nesses cenários que were podemos presented with visualizar os diferentes which participantes, they dissected, they looked at what they could do in their countries to prevent industry e interference. What tinham could que they do? estudar para What ver were o the que existing poderiam fazer nos mechanisms seus and what países para additional prevenir mechanisms are needed? qual seria o mecanismo e que The mecanismos next theme was adicionais. implementing the code international E o seguinte law. tema tem a ver So the com focus here was on implementar o understanding the código code. There are para several converter como uma tools lei that help to nacional. do that, O foco and those aqui were era presented. entender And countries, of course, para they have the apresentar no code, but they Congresso, also e have os other países, international and evidentemente, têm o national código, laws
mas and treaties também such as what Olga outras mentioned informações earlier. nacionais e internacionais que também já foi falado Moving anteriormente, on to theme como falou 4, Walker. which is strengthening E se coordination passamos and o tema governance 4, mechanisms in national a laws. coordenação So there dos were mecanismos de governança nas observations leis made on nacionais. implementing laws and policies in the health sector. Então, foi What are feita the steps observações to que fizeram strengthen sobre a implementação governance das during políticas no setor policy sanitário, development? And quais são os again, each passos of para o these had fortalecimento da group work governança sessions so e that the desenvolvimento da política. participants Cada um actually teve could get a grupo, feel sessão e for participantes de how fato, e they can assim podiam approach ter uma these ideia issues de in their como countries. podiam abordar todos esses temas e esses países. The next theme was monitoring and enforcing the code laws. So O building and seguinte tema era strengthening national monitoramento e monitoring and aplicação das leis do Código, enforcement mechanisms and desenvolver e representations fortalecer on o that monitoramento e mecanismo de grassroots aplicação da monitoring. lei So em the relação ao nível assistance nacional, of logo monitoramento das entities classes populares, at the a grassroots who are assistência working a at the grassroots, entidades a esse what nível they can popular, do, what they aqueles que were têm doing. trabalhados a nível The popular e que issue of possam continuar monitoring of fazendo o the que estão digital fazendo. marketing, which has Todo o become tema so de important monitoramento, a now with comercialização this new digital, development. que tem adquirido tanta importância em And relação there com were esses country novos desenvolvimentos. experiences. For this particular E one, there were teve uma experiência experiences em from países, Brazil, from our region. escutamos experiências do Brasil como um país da So the nossa final região. theme was really having heard all of Então, o this, tema what do final countries é, need to depois do de ter to take escutado tudo action? isso, o que temos que fazer os So in países? this Os session, países, countries então, began to têm make que tomar concrete action medidas. plan. They looked at the opportunities Esses for países change. For começaram a example, criar, what were desenvolver political com opportunities for them concretos to de progress ação, the code in their oportunidades de countries? mudança, So, for oportunidades example, is there a políticas national strategy being para o renewed? progresso do código nos Is the seus political países, está leadership sendo being renovado, changed in a se existe short liderança while, and política, how can this affect está the trocando quanto code tempo, e como isso implementation in the pode country? afetar ou Budget impactar o reviews, código ou a implementação do would there código be something nesse in the budget? país, Can there be a lock-in revisão de effect in the orçamento, budget? se vai haver algum Parliamentary recurso bills, political interest em in relação aos consumer recursos protection, para for ser example. realizados, projetos And de then there's a leis, power mapping. Who can create a the atenção change? ao So there's a consumidor, mapping e também of the temos actors o involved and whether mapeamento de they support poder. or Quem pode oppose criar a progress. mudança? And Existe toda uma importantly then, forma de the graficar country esses atores representatives were envolvidos asked to devise e some smart podem apoiar commitments. ou So these were oponer. not Foi pedido então aos commitments participantes que se of the desenvolvessem country. compromissos They weren't in a inteligentes. position to Não do era this. compromisso do But then, país, eles não estavam how nessa would posição para poder they fazer. see Mas como these developments taking place when they poderiam go home? visualizar esses And what would acontecimentos que need to be acontecessem done quando in the short voltassem nos term seus within países? the next E o 6 que months teriam que or fazer a within the curto next 2 prazo, years nos in the próximos longer 6 term? meses, nos próximos 2 anos, assim como mais a longo prazo? So some of the key messages overall, as we had Alguma heard das today, the mensagens marketing of chaves commercial em geral, quando formulas is escutamos no dia de hoje, a pervasive, comercialização personalized, das and fórmulas, powerfully substitutos comerciais, effective. And I would invite que you to são look at these 2 personalizados e reports, which poderosamente we have on the eficaz. Eu BAHO website. convido vocês a And ver they esses look at 2 the relatórios strategies, na they're página WHO reports web. that look at the Aqui estudamos as strategies estratégias used dos by relatórios, the estudam as formula industry, estratégias just as the utilizadas pela pharmaceutical, indústria alcohol, dos and tobacco substitutos, industries have used. assim como a There are indústria new modes of farmacêutica advertising e and também a do tabaco. sophisticated Existem novas marketing techniques modalidades de that publicidade, amplify and exploit parents' concerns and assim como vulnerabilities técnicas due to the sofisticadas das impacting. preocupações dos pais So, e a as I said, I vulnerabilidade invite you com to essa look at alimentação those infantil. reports. Eu convido, então, a que vocês possam dar uma olhada nesses relatórios. It was also brought home, and very often you hear this question: how E has também the vocês code made a escutarão difference? essa And pergunta: what we can se o see código tem from these conseguido 2 marcar uma graphics diferença? here, E o that que the podemos rates of visualizar nessas breastfeeding 2 are gráficas que highest aparecem in aqui, a countries where the taxa de laws are aleitamento aligned materno with the são code. elevadas mais em países onde as So on the leis left, you estão see the alinhadas com o percentage of código. infants Do lado 0 esquerdo, to podemos ver a 5 months porcentagem old de lactantes de exclusively 0 a 6 breastfed meses de idade, by code status. So exclusivamente where there are low alimentados legal por aleitamento measures, leite materno. there's a lower E o que percentage of estipula o infants código, being não existem medidas exclusively legais, breastfed
existe um baixo nível de lactantes que recebem leite materno e nos países que estão substancialmente alinhados com o código. Então, temos essa progressão gradual. E, ao mesmo tempo, temos porcentagens de crianças de 20 a 23 meses continuam com aleitamento materno, onde não temos medidas legais, definitivamente a porcentagem mais baixa dessas crianças com um aleitamento contínuo comparado com aqueles países onde existe uma alienação substancial com as leis do código. Bem, o código sim marca uma diferença e realmente isso que eu gostaria de enfatizar. Following on the key messages of the Congress, the implementation of the code is a core obligation under the Convention on the Rights of the Child and other relevant UN human rights instruments. And we heard extensively about that in the Outros first documentos de presentation. direitos humanos das Nações Unidas e escutamos bastante informação sobre isso. Na primeira apresentação, os países têm que desenvolver o processo de decisão das políticas. Também a legislação efetiva tem que ser multissetorial e tem que delinear o papel da responsabilidade e, muito importante, designar suficiente financiamento. E, finalmente, é importante impor multas e sanções quando existe uma violação do código. Temos que oferecer e dar uma carta à empresa em relação ao código, e isso se considera, então, se não temos leis sobre isso, não podemos multar. Escrever uma carta e dizer o que devem fazer ou não ajuda muito e não é nada efetivo. É necessário que existam as leis para isso. A UNICEF tem prometido apoiar os países para aplicar esse código de forma com sucesso, técnicas, incidências, conscientização, desenvolvimento de políticas, do marco legal, desenvolvimento de capacidades, como aplicar penalidades, monitoramento, movimento e a colaboração de outras entidades que devem participar disso. Não é somente o Ministério de Saúde, é um tema legal também, jurídico. Precisamos de ONGs que tenham objetivos em relação a esse tema. Também existe a necessidade de facilitar o intercâmbio de conhecimento e a criação de redes, coisa que deveríamos fazer nessa região. UNICEF e PAHO em conjunto deveriam de criar redes sobre o código onde podemos trocar informação, novas ideias, nos manter informados sobre o que está acontecendo e o que deve ser feito a nível legislativo para monitoramento do código. Essas redes vão ser estabelecidas nesse ano e a OMS também fazendo um mapeamento das ilhas do Caribe. Quando eu mostrei os 16 países, a maioria estão no Caribe. Isso é algo pelo qual temos que trabalhar. E ver as leis que já existem podem ser utilizadas pelos países em vez de adaptar todo um código novo. Incorporar e utilizar parte dos artigos do código nas leis que já existem. Também formar um marco na lei nacional e assim os países a preparar as novas leis. E aqueles países que já têm adotado leis ou recentemente, às vezes existem certas lacunas e essas lacunas têm que ser fechadas.
as well as E continued é algo pelo support qual for nós podemos monitoring trabalhar com of os code países para implementation. apoiar. And Também of temos course, que we ver em want to relação ao continue our o monitoramento advocacy contínuo and do capacity building. código e também devemos seguir o nosso So esforço de thank you very much incidência for listening. e de armas e capacidade. Então, muito obrigado Thank you por very much, ter me escutado. Audrey. Muito obrigado, We are a little Audrey. bit behind, but there are a few questions. Estamos um pouquinho So, atrasados, mas sim, existem let algumas me first perguntas. ask a question to Olger, and you can Permita-me respond live. And fazer uma pergunta, then I have a Olger. question for Michelle, Logo and then tenho uma for pergunta Audrey as então well. para Michelle So, e uma Olger, para hay Audrey una também. pregunta, o talvez puedes responder dos Talvez preguntas pode en responder una. duas perguntas em uma. Una está relacionado a Uma lo está que se puede hacer en relacionado o Mercosur que o podemos tal vez fazer en no general en los Mercosul e outras em organismos, geral nos organismos digamos, descentralizados, los organismos descentralizados, os subregionales, organismos digamos, que se puede hacer subregionais, en cuanto a digamos, o regulación que del podemos fazer em código, ¿no? relação à regulação do Y código. también hago una pregunta E si se também necesitan existe uma nuevos pergunta elementos se necessitamos legislativos novos elementos internacionales legislativos que sean internacionais obligatorios para que lograr sejam este propósito. obrigatórios Tal vez para conseguir brevemente esse puedes abordar estas propósito. preguntas. Brevemente pode abordar essas Muchas perguntas. gracias, ¿me escuchan? Muito Sí. obrigado. Me escutam? Perfecto. Sim. ¿Qué posibilidad existe de incluir en Que possibilidade Mercosur? Yo lo existe de llevaría incluir no esa Mercosul? pregunta no Eu solo en levaria essa Mercosur, lo pergunta não llevaría somente no a los Mercosul, sistemas de eu integración levaria nos sistemas de centroamericano, integração al sistema centro-americano, CARICOM, ao sistema a los CARICOM, sistemas, digamos, aos subregionales sistemas que establecen subregionais formas de que mercados estabelecem también formas de centroamericanos, mercado, avanzar avançar en línea con lo que establece el online, Código Internacional em para linha com o que Regulaciones estabelece o Jurídicas código de la OPS, da y el OPS, Derecho OMS e o Internacional de Direito los Derechos Humanos Internacional dos Direitos Humanos como superiores en normas esta materia cuando superiores estamos nessa hablando de la matéria, Convención de quando Derechos estamos Humanos. falando Es decir, sobre sí se os puede direitos humanos. Então, trabajar en sim, é estos possível organismos, trabalhar nesses organismos. claro, los objetivos Claro que os organismos como objetivos de Mercosur, como organismos como o SICA, Mercosul, como que tienen SICA, además CARICOM, lógicas de favorecer el e comercio, poder bienes favorecer y servicios, e tem esto, serviços, en la medida en que se isso na copie, medida do se possível, se integren acopie, estas que se obligaciones integrem internacionales, la das normativa nacional, internacionais à se normativa puede nacional, avanzar y se debe pode avanzar avançar mucho. e é Es decir, necessário que creo se avance. que en ese sentido, Então, acredito todo que lo que nesse se logre sentido, tudo establecer en que las políticas conseguimos estabelecer nas subregionales políticas de promoción del subregionais comercio de internacional promoção do y comércio de regulaciones e comunitarias, de regulação va a ser comunitária muy em favorable base siempre muito que esté en favorável, línea con sempre que normas esteja de orden em superior linha como com, son de derechos em humanos. conjunto, como são os direitos La pregunta es humanos. si necesitamos nuevos A elementos pergunta é se precisamos de legislativos. novos elementos Yo podría pensar legislativos. que tenemos Eu poderia uno pensar muy bueno, que temos que um muito tenemos bom, instrumentos que temos internacionales instrumentos ya internacionais que interpretados já armónicas y interpretados sistemáticamente. En harmônicos e este punto nos sistematicamente permiten nesse ponto resguardar já nos permite ver, los derechos proteger e de las garantir mujeres os y direitos de das los mulheres niñas e en das lactancia. crianças Y tenemos de aleitamento materno. un muy sólido instrumento que es el Código Internacional, eh, que tiene además Que interpretaciones tem subsecuentes. interpretações subsequentes e Pronunciamientos posteriores. tem pronunciamentos posteriores e Yo todo podría esse pensar que ya tenemos conjunto. E eu marco poderia internacional pensar que muy já sólido temos um marco para seguir trabajando internacional en eso. muito importante para continuar No quiero trabalhando com decir isso. que no, Portanto, eu não quero pero dizer que tampoco não, quiero decir que sí. mas eu também não quero dizer Creo que que sim. los marcos Acredito que os internacionales marcos tenemos internacionais son que existem, sólidos, que temos, son são de amplio sólidos, desarrollo, têm um amplo tienen unas desenvolvimento, interpretaciones, têm uma tienen evidencia interpretação, têm técnica uma científica evidência que sustenta su técnica, mejor aplicación y que además sua obliga a melhor los estados aplicação e a que revisar também su normativa y sus obriga esses prácticas estados a aplicadas. revisar as suas Así que práticas. lo dejo por ahí. Muchas gracias. Então, por Muchas favor, muito gracias. obrigada. Entonces, Muito una obrigada pela sua pregunta para resposta. Michelle. Então, uma ¿Están pergunta para haciendo las Michelle. Naciones O que Unidas estão para fazendo as incidir Nações Unidas exitosamente para en cada ter gobierno en sucesso este em aspecto? cada governo em relação a esse aspecto? Y si tiene sentido un nuevo E se código tem o es sentido um mejor novo enfocarnos en el código ou temos cumplimiento? que focar no nosso Muchas gracias, cumprimento? Leo.
Creo que Muito Audrey obrigado, y Léo. Ignacio mencionaron algunos de los elementos que está haciendo Naciones Unidas. Por una parte es la generación de Por uma evidencia parte, é a y geração estos de reportes de cómo se evidências encuentra el estado del código e como en se cada uno de los encontra o estado países. de Sabemos que el cada último desses reporte es del 2022 y países. esta semana, el día jueves, está por lanzarse una versión actualizada, que esto servirá de guía para que los países puedan identificar las brechas que tienen en sus marcos regulatorios en relación a las provisiones del código, ¿no? También la parte de asistencia técnica, como mencionaba Ignacio, es muy importante hacer un mapeo de los distintos marcos regulatorios que se tienen en los distintos países, y esto es algo con lo que UNICEF, OPS apoya a los gobiernos para identificar estos marcos regulatorios y cómo estos marcos pueden ser fortalecidos para incluir las provisiones del código. También abogacía y más abogacía. Desde el nivel regional e internamente en los países se trabaja fuertemente con academia y con sociedad civil para continuar la abogacía para la promoción y la protección de la lactancia materna. Y en relación a la última pregunta, que creo que era si era necesario Em crear... relação à última pergunta, se era la necessário vigilancia, a vigilância, segmento. ¿Cómo? Perdón. Sí, La era mejor vigilancia, enfocarnos en seguimiento, la sí. vigilancia, el seguimiento de los marcos que tenemos actualmente. Creo que Ignacio Dos marcos estaba que temos, respondiendo un acho que poco Inácio estava esa parte, respondendo ¿no? um Que ya pouco essa tenemos un parte, marco global que já temos um marco bastante global robusto y bastante bastante fuerte, robusto y es e necesario forte, identificar e é las brechas necessário que tenemos identificar as en cada lacunas país que para temos em fortalecer cada esos país marcos para regulatorios y fortalecer esses garantizar marcos la adecuada regulatórios e garantir a implementación y adequada monitoreo implementação e del monitoramento código, tomando en cuenta do las código, resoluciones que tomando em conta as están resoluções que têm generando a través sido del tiempo. geradas através do tempo. Gracias. Tal vez agregando que Obrigado. también Talvez contamos adicionando con também, el NetCode, que es contamos una com o iniciativa NETCO, conjunta que é también uma iniciativa de em UNICEF y conjunto OMS, da Unicef e donde OMS, tenemos dos documentos, uno onde para el temos dois seguimiento documentos, um para o permanente de la segmento implementación del código, permanente da que en el implementação do momento que haya una código, infracción, que caiga quando un existe sistema uma para infração poder cai um actuar de sistema una para vez. poder então Y hay un atuar documento dessa también forma de imediatamente. E também evaluaciones temos um periódicas documento de regulações del NetCode. periódicas Vamos a compartir do las NetCode. Vamos herramientas en el compartilhar chat o essas en ferramentas para que todos conozcan. para que todos possam Muchas gracias, conhecer. Muito Michelle. obrigada, Another Michele. for Audrey, please. E uma This pergunta is para Audrey, por favor. about Colombia, the regulation of Essa é the sobre code, Colômbia, a how it regulação has da not been Colômbia, achieved, and o how can código em we have Colômbia que não foi stronger conseguido elements ainda, to não foi have a possível code ainda, e that como is é que being implemented in a podemos mandatory way. poder ter elementos mais fortes para poder Okay, aplicar so o this código is de uma exactly forma what I obrigatória. recommended in Bom, looking isso é at exatamente the o que eu regulations which recomendei. exist and whether there are any gaps. So I would recommend a Analisar as review regras que of the existem legislation, e but ver se also existe alguma brecha. Então, eu monitoring recomendo que that façamos toda a Leah mentioned utilização just a e minute também ago, the façamos NetCode, monitoramento, como foi to see where falado. what is really Existe o happening and NetCode, what are the gaps and what can be filled. But que also, existe, I como está think acontecendo e if como you podem need to gerar. have some assistance from PAHO Também, or se UNICEF, we precisam do have receber our legal assistência arms which do can PARO ou da work with you, Unicef, and that's what I would recommend. So as I said, temos esse braço this is legal not que an pode activity trabalhar for com just vocês. for health entities. Essa We não need the é uma legal help working atividade alongside with para us os to ministérios de look at saúde. how we can Precisamos também review the desse laws setor and make them legal que stronger. trabalhe conjuntamente para ver como Thank you, podemos Audrey. revisar, So estudar as with leis this, e reforçar we elas. close this first Muito question and obrigado, Audrey. answer Com session, isso, então, and terminamos we are going essa to move primeira to the parte de country perguntas presentations. e So vamos first we will passar, have então, as the apresentações UNICEF do Health país, and Nutrition por Officer of país. El Salvador. Primeiro, teremos Vamos a a pasar a oficial las de saúde experiencias e de los nutrição do El países con Salvador. Karen Panameño. Es la oficial de salud y nutrición del É Salvador. oficial de saúde e Nos va a nutrição do hablar Salvador. sobre la ley Ela vai Amor falar Convertido en sobre a Alimento Lei para Amor Fomento, convertido em Protección y alimento Apoyo para a a la proteção lactancia materna. e apoio Adelante, Karen. do aleitamento materno. Karen, ¿estás ahí? Hola, Hola, hola.
Me confirman que me escuchan bien, no estoy segura si Me se confirmam se logra escutam Sí, bem. Não sei visualizar. se eu tenho Voy a certeza se intentar, vocês podem escuchamos bien. visualizar. Eu vou voy a tentar intentar compartir la presentación compartilhar essa desde apresentação aquí. desde aqui. Perfecto. Solo Bueno, primero falta que ponerlo nada, en pantalla. Bom, primeiro, vibrando. sí, ahorita. Solamente comentarles que quisiéramos agradecer la oportunidad de poder eu exponer. gostaria Vamos a tratar de de agradecer a hacerlo en el tiempo que nos oportunidade. Vamos solicitaron, que tentar nos pareció un poco corto, dar o en tempo que nos función de la solicitaram, mas eu experiencia acho que ha que tenido é El um pouco Salvador y los curto a avances experiência que que ha tem venido tido El Salvador e desarrollando. os En esta avanços que têm ocasión, sido desenvolvido. la Nessa relación que ocasião, tiene la então, a ley Amor relação que convertido en tem alimento a para el Lei Amor fomento, convertido em protección y apoyo a alimento la para lactancia fomentar a materna proteção e en El apoio ao Salvador con el aleitamento materno Código no El Salvador Internacional com o de Código Ciudadanos de Internacional Leche de Materna. Substitutos de Leite Materna. Bueno, quisiéramos dar un dato inicial. La Queremos lactancia dar materna dado inicial do exclusiva en los aleitamento 6 materno meses, de exclusivo, acuerdo a la exclusivo encuesta nos 6 nacional meses. de De salud en el acordo, a 2021 pesquisa fue de nacional no 2021 foi de 45.3. Sin embargo, quisiera 45,3, destacar que en el mas caso de El gostaria de Salvador, tanto el destacar Ministerio de Salud como el despacho de la primera dama que o llevan despacho un da dashboard de primeira-dama seguimiento. Creo também que este tema del leva seguimiento es bien dashboard de importante y ha segmento. O sido tema de segmento é mencionado bastante como uno de los temas importante clave para poder impulsar la lactancia materna y para protegerla. poder impulsar a lactância materna, o aleitamento Nosotros materno desde e el marco de proteger. UNICEF hemos visto que un esfuerzo importante y E político de aqui alto vemos que um nivel esforço desde el despacho de la importante e primera dama, la político desde misma primera dama, do escritório da desde el gobierno de El primeira-dama, Salvador, desde o governo de El impulsando la Salvador, implementación de la ley Amor impulsando a convertido en implementação Lei alimento, Amor que fue aprobada en convertido em septiembre alimento, que foi 2022 y aprovada entró en em setembro vigencia de en abril de 2022 e entrou em 2023. vigência em abril de UNICEF ha estado apoyando 2023. los O diferentes Unicef tem esfuerzos, estado apoiando os principalmente diferentes para nosotros desde esforços, el marco de la ley, que principalmente es muy para nós, importante, desde o marco da lei, pero que é también muito importante, considerando otras temáticas mas também que considerando outras consideramos que eran temáticas que rezadoras, como el consideramos tema de que lactancia eram materna en também emergencia, um el Código desafio, Internacional de como o aleitamento Sucedáneos materno em de leche emergência, o Código materna, Internacional de Substitutos el de Leite espectro de Materno, acción, es o decir, espectro de quiénes iban a ação, realizar qué quem iam labores dentro de realizar este qual proceso de la ley papel dentro y desse obviamente processo con da ello lei su e, reglamento, obviamente, la a certificación del personal de regulamentação, salud, que era un elemento certificação esencial y da clave mão de obra que da saúde, hubiera que é un realmente proceso importante, ordenado que y el tivesse um gobierno de El processo Salvador tenía muy ordenado, e o claro governo que de ese Salvador proceso lo tinha iba a muito claro desarrollar y que esse tenía parte de processo los ia ser recursos para poderlo desenvolvido hacer e tinha y parte la desses voluntad recursos para política de fazer hacerlo. e a Habían otros vontade procesos política para también que se realizar. fueron Existia retomando também outros y processos que como les he foi mencionado, el falado, tema de la como ley foi misma, falado pero también el anteriormente, tema e o del tema da cumplimiento lei de la e ley que se também o cumplió en el regulamento periodo da que la lei ley que lo foi estipula, ¿verdad? cumprida Esto creo que es no un período que a elemento lei esencial estipula. e Isso é um importante que elemento no solo essencial contemos e con una ley, importante, sino que não también un somente reglamento vamos que lo nos ampare y contar com o además de ello que regulamento pueda que bajar ampare, mas a normas também que específicas, por ejemplo, sejam una essas norma de normas etiquetado específicas, por frontal de exemplo, sucedáneos de o leche materna, rotulagem que da también son leite procesos materna, que do se están substituto da leite apoyando y que materna, creo que que também muestran la são pauta del importantes e que também seguimiento que el mostram a gobierno de El pauta do Salvador está segmento dando que o en governo los de El esfuerzos del Salvador Ministerio de está Salud e efetuando no impulsados por el esforço do despacho de la Ministério da primera Saúde, dama. no despacho da ¿Cuáles fueron primeira-dama. aquellos puntos que Quais están foram relacionados aqueles pontos que al foram Código Internacional? relacionados Bueno, este, si ao ustedes Código miran la ley Internacional? al Se detalle, vocês en el podem artículo visualizar a 6, lei, literal no F, detalhe, o habla de artículo cumplir y hacer 6, cumplir las literal F, evaluaciones del cumprir e Código fazer cumprir as Internacional de avaliações do Sucedáneos de Código Leche Internacional de Materna, siguiendo las Substitutos de Leite recomendaciones Materna, emitidas seguindo as en dicho proceso de recomendações que foram evaluación emitidas no relacionadas a processo de la avaliação lactancia, así como relacionados la a alimentación aleitamento materno, assim complementaria. como a Y este es un alimentação proceso que ya hemos complementar. inicializado Esse é um con las processo que colegas já del temos Ministerio de iniciado Salud y del com as despacho y colegas en este año dos estamos Ministérios de justamente en ese Saúde esfuerzo de e poder nesse ano hacer la estamos nesse evaluación esforço de de este fazer código. a avaliação Quisiera desse mencionar otros código. artículos que Gostaria de también falar son outros muy artigos importantes, que todos lo também são son, pero muito quisiera importantes, todos destacar, são, mas eu por ejemplo, gostaria el de tema de la destacar inclusión de la o etapa tema da inclusão da preconcepcional en la etapa ley, el pré-concepcional tema na de lei, casos o especiales tema para de la casos reactivación de la específicos lactancia para a materna, reativação do el aleitamento tema de casos materno, especiales o para tema apoyar de la casos lactancia materna. especiais La para lactancia apoiar materna no es un o tema solo aleitamento de la mujer materno não que é um está tema lactando, somente es da un mulher tema que de su está pareja o tendo, si é um no tiene una tema do pareja, seu de la persona que do está casal, alrededor de ella, es decir, do su cônjuge, as familia. pessoas que estão ao redor Es un dela, como tema sua de familia família, y es un é um tema de tema comunidad y de familiar, é um sociedad. tema de Los comunidade e casos da especiales sociedade. también para Os los casos bancos de leche
especiais também para os bancos de leite humano. Em Salvador está muito avançado nesse tema. Vou falar alguns detalhes sobre isso. A instalação de sala de lactância, de amamentação, acolhedor, digno, para poder tanto dar como para também a extração dessa leite materna. E temos uma guia, então, no país para a instalação dessas salas. Também aleitamento materno em emergências, previsões na atividade de promoção, que devem estar muito claras as normas internacionais
recomendados as tema que se puede dar doações, en que é um países de tema alto que riesgo. pode dar Sabemos em que El países de alto Salvador, por sus risco, e sabemos que El características Salvador, a geográficas, sua puede característica presentar geográfica, emergencias pode en cualquier apresentar momento. emergência em Las qualquer autoridades de momento. competencia, que en As este caso es la autoridades de unidad de nutrición, para competência, también que é a saber unidade de cuáles son las nutrição, e responsabilidades que saber também conlleva quais são la ley y el o que proceso de conlleva essa análisis. lei, o que leva essa lei. Voy a mencionar Vou algunas falar também de sobre las características en las que se algumas das han apoyado características de la que nós creación y temos desarrollo nos de la guía de apoiado e a criação instalación e o de desenvolvimento funcionamiento da de guia la de sala de instalação lactancia de materna en el funcionamento da trabajo. sala de Creo que es bien aleitamento materno no importante trabalho. que las Acredito que é bem instituciones nacionales, importante como que a la empresa instituição privada, nacional, tanto a organizaciones y empresa la academia, privada, a sepa cómo organização, puede llegar a ser la instalación de saiba, lactancias y obviamente ser certificada por el Ministerio de Salud. También los lineamientos para la saibam como implementación y fazer e também a operativalización de la implementação e a estrategia de operatividade, calostroterapia a en los estratégia de hospitales, es decir, aprovechar al calostroterapia máximo em la lactancia hospitais e materna aproveitar o como un aleitamento alimento materno como importante, um no solo alimento para el proceso que importante, conlleva não para somente el para o recién nacido, processo sino do también para la recém-nascido, madre. mas Y também para a comentarles mãe. que a la fecha E se han comentar habilitado também que até 292 a salas de data lactancia, de temos las habilitado cuales 203 están en instituciones 203 estão gubernamentales, em instituições 51 en governamentais, empresa 52 privada y empresas 37 en privadas, embajadas y 37 consulados en el embaixadas em exterior. consulados Es no decir, que El exterior. Salvador no solo Então, vio que El su Salvador espacio não somente geográfico, vê o sino que seu espaço también en geográfico, mas aquellas também embajadas y consulados aquelas fuera del embaixadas e país, pero consulados donde fora podía do llegar país, población de onde El podia Salvador chegar a a la que se população do El quería Salvador, proteger a y que también queríamos fomentar la proteger e lactancia também materna. promover Tenemos esse aleitamento actividades, por materno. ejemplo, con Temos asesores y atividades como consejeros en assessores e lactancia, también conselheiros formación de promotores de de salud en aleitamento lactancia materna. materno, Esto es formação un de elemento promotores da importante saúde, porque isso é um en el caso de los elemento asesores y importante, consejeros, porque no son caso dos personal que assessores ahora e está especializado conselheiros, para poder são hablar de la pessoas temática y todos sus especializadas detalles, para falar pero da también vimos temática e que los todos os seus promotores de detalhes, salud eran mas un também vimos que os elemento promotores de esencial en las saúde eram visitas um elemento domiciliarias, ¿verdad? Y que debía ser essencial nas parte. Los visitas a promotores de salud en El domicílio. Salvador son Então, os staff, es promotores de decir, saúde forman são parte del staff, Ministerio de formam Salud parte do y no son Ministério de personal Saúde, voluntario. não são pessoas También voluntárias. comentarles que este año Também hemos comentar que trabajado nesse con ano formación del temos personal de trabalhado migración com para el manejo de las a salas de formação lactancia do personal materna de en imigração 4 para sitios o manejo fronterizos da del Salvador. sala Es decir, que este em beneficio lugares no solo se llegue a fronteiriços las personas e que chegue às originarias o pessoas salvadoreñas, sino que también originárias para ou esas personas que salvadorenhas, tienen mas migración também en para essas tránsito pessoas que o têm migración temporal migração em trânsito puedan ou acceder a temporal, una sala de lactancia, possam pero aceder. sabíamos que el personal de E migración, que no sabíamos son que profesionales de la salud, todas essas pessoas debían que de trabalham na manejar migração la não são temática profissionais y da por eso saúde, también fueron deveriam considerados en la formación. gestionar essa temática e conhecer También sobre isso. hacer referencia a que Também El faz Salvador cuenta referência con un a que El espacio en la Salvador página conta web com del um Ministerio de espaço Salud para na informar página sobre los web do diferentes Ministério da procesos de Saúde la para ley informar Amor sobre os Convertido diferentes en processos Alimento, da que lei además Amor permite la Convertido em interacción Alimento con e também instituciones, a con interação de personas e empresas privadas. instituições com Ustedes entran pessoas a e la empresas página web del privadas. Ministerio Vocês de entram Salud, lo pueden hacer al na terminar página nuestra web, presentación. podem Me fazer quando eu encantaría que termino lo a hicieran. apresentação, gostaria que Pueden ver fizessem. ahí en E un podem espacio visualizar, color então, num espaço naranjita o de peach. cor laranja. Ustedes pueden puchar ahí Aí, então, y van a podem encontrar la clicar página web aí e vão encontrar de essa la ley página Amor web Convertido en da Alimento Lei y Amor otros detalles Convertido que em son muy Alimento e interesantes, outros muy detalhes que são muito innovadores y interessantes, que también muito permiten la inovadores e interacción con também las permitam instituciones a y la empresa interação com privada, as a instituições e a quien empresa también queremos hacer privada, parte de a este quem também proceso. queremos fazer parte desse ¿Cuáles son los processo. resultados que hemos visto? Hay Quais são os muchos, pero resultados he que temos tenido que visto? Tem resumirlos muitos, en mas contar eu con la tenho que ley y con el resumir e com reglamento, a el lei avance e en o la norma técnica regulamento, de o etiquetado avanço de da norma sustancias de leche técnica de materna, un proceso rotulagem que ya dos llevamos substitutos bastante de leite avanzado, materna, más que de já está 500 bastante promotores avançado, de mais de salud 500 promotores de entrenados, saúde más de 300 treinados, profesionales mais de certificados 300 como profissionais asesores y consejeros certificados en como lactancia conselheiros e materna, assessores de aleitamento 292 materno, salas de lactancia 292 materna salas ya de instaladas y listas aleitamento para su materno já uso y que ya instaladas, están pronto siendo para sua utilização e utilizadas, que já 3 está sendo bancos de leche utilizada, 3 humana, bancos de leite 64 centros humano, recolectores de 64 leche centros humana fortalecidos, recoletores de leite marcos humano regulatorios fortalecido, para marco el tema de regulatório para calostroterapia, calostroterapia, material educativo orientado a la material lactancia educativo e materna que está orientado ao disponible aleitamento dentro de materno esa que está sala disponível y que dentro dessa aboga sala también a que los e que profesionales que também están alrededor incentiva que puedan os apoyar el profissionais tema. que estão ao redor possam
possam apoiar esse tema. Temos também 4 meses de maternidade e 3 dias de paternidade. E já vou comentar sobre esse tema, os alinhamentos técnicos para alimentação e a operatividade do Banco de Leite Humana e Centro Recolhedores. É importante que tenhamos alinhados como funciona e como procede. E quais são os nossos desafios? Nossos desafios é retomar a implementação da iniciativa de hospitais amigos das crianças e das mães, com processos adaptativos nacionais.
o que quer fazer o país e como fazemos esses processos adaptativos com estándares internacionais, mas tudo em tema de governança, o que quer conseguir esse país? O protocolo da evaluação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos da Leite Materna, documentos educativos, todo aquele material que pode nos servir. A extensão de permisso de maternidade e paternidade já é um tema que estamos falando, não é fácil, é bastante desafiador, mas a importância é que o governo do El Salvador, o Ministério da Saúde e o escritório da primeira-dama têm mostrado sempre uma grande abertura para a conversa, o diálogo e a negociação desses temas. Quais são os próximos passos? Continuar apoiando o recurso humano. Não gostaria de falar de assessores e conselheiros e profissionais da saúde, outros profissionais que estão interessados na temática, desenvolver esse material educativo e apoiar para habilitar mais salas, capacitação, recursos de bancos de leite como centros recoletores, como próximos passos, mas agora são os que eu posso mencionar, mas também temos a norma técnica para a rotulação dos substitutos de leite materna, o tema da publicidade para os substitutos de leite materna, continuar com a formação de profissionais de primeiro nível e também continuar apoiando a empresa privada para favorecer o cumprimento da lei. E nesse sentido, então, eu gostaria de falar algo destacável, ademais, adicional dos centros recoletores de leite humano e banco de leite, adicional do Brasil e El Salvador, recentemente tem sido certificado o tema de banco de leite humana. Isso também contar com 2 países na América Latina com essa certificação internacional, diz muito da política, o nível do apoio técnico que estamos tendo nessa temática e a importância que estamos tendo também. Muito obrigada. Ok, estou pronta para suas perguntas e comentários. Muchas gracias por compartir esta muy buena experiencia de El Salvador. Agradecemos las preguntas en el Muito obrigada por UIA, compartilhar a experiência no de la Salvador. próxima E presentación logo a tenemos próxima otro espacio apresentação, también para temos outro espaço responder algunas para preguntas en responder vivo algumas y directo. perguntas So ao vivo e let's em move on direto. to the next, Então, vamos last continuar com a presentation, próxima which is, apresentação, que seria a última will be given by apresentação. Marcela Turner Pitt. She is acting Essa director of the última Nutrition apresentação Unit of de the Marcel Ministry of Turner Health Pitts, and que é o Wellness diretor of Jamaica. executiva do She Ministério will speak de about the Nutrição e de international Saúde da code of marketing Jamaica, of breast e milk ela vai falar substitutes sobre o protecting Código breastfeeding in Jamaica. Internacional Please, Marcela para a Turner Pitt, you have the floor. proteção do aleitamento materno na Jamaica. Michelle, por favor. Good morning, everyone. Good morning. Thank you for the opportunity to share Bom Jamaica's dia a experience. todos, obrigada pela in putting oportunidade de a compartilhar plan a in place, experiência da strategies in place Jamaica, to promote permitir the que necessary possamos desenvolver regulations ações e medidas para promover a disposição legislation to necessária support the implementation para a of the code. legislação e poder apoiar a implementação do código. All right, so I'll be sharing with you a little about our local Hoje eu vou situation compartilhar a in vocês um Jamaica, pouco sobre some a of the policy situação initiatives local we na have in place to Jamaica, address the algumas das situation, iniciativas de políticas where com we que are with respect contamos to para enfrentar essa implementation situação, of the onde International Code of encontramos Marketing of com Breast em relação à Milk implementação and do what we Código have Internacional de planned Comercialização de towards the Substitutos da promulgation Leite of Materna e o que legislations and temos planejado para regulations to promover support the legislações implementation e of também the code. disposições para poder apoiar a implementação do código. So for Jamaica, we have a double Para a burden of Jamaica, malnutrition, where we temos have uma carga a small dupla de population of our children desnutrição, who are wasted, onde contamos some com uma of pequena which are população dos stunted, nossos, and over 5% alguns que of our children sofram birth to 5 years estancamento being do overweight crescimento. and obese. Várias das nossas As crianças it relates têm to breastfeeding, sobrepeso, excesso based de on peso e data from obesidade. Em recently relação ao conducted aleitamento materno, survey, em relação a isso, children less than 6 em months of uma the pesquisa mista population, recentemente 33% of them were realizado, exclusively dos 6 breastfed, meses, and 33% breastfeeding deles continued at 1 recebia year in aleitamento 47% materno of that exclusivo e population, continuava até and um ano em 33.3% 47% da of população e children 20 to 23 33,3% months of das crianças de age. 20 a 23 meses.
what we have found based on O local que temos surveys conducted is encontrado that em the relação reasons às for the poor pesquisas que nutritional foram status feitas and the é dietary que a razão practices pela as a qual result existe of uma má issues nutrição such as e lactation práticas de problems, alimentação são such as problemas sore como nipples, problema nutritional problems de such as aleitamento, concerns amamentação, about growth or weight gain, que são medical problems dolorosos, where ou mothers problemas indicate médicos that que em they have been relação ao ill baixo or their peso, children have been ill. desgaste nas In mães que addition se to that, there preocupam is the porque estão inappropriate doentes, marketing of ou os breast milk bebês estão substitutes, doentes, e and também that temos is coupled comercialização with the inadequadas breastfeeding myths de that we substitutos de have leite throughout the materno. Isso country, também vai com os early mitos introduction of da motherhood origin, amamentação que and temos no cultural beliefs país and em relação à attitudes of introdução healthcare workers, de women, and their bebidas, partners, such crenças, as healthcare workers atitudes may believe that 6 months is culturais de too mulheres e os long seus to exclusively cônjuges breastfeed. que têm muito Community tempo members para or poder mothers may ter believe that aleitamento breast materno, que é milk is muito not tempo, adequate membros das for up to comunidades que 6 podem dizer que months. o There are cultural aleitamento que não beliefs as seja well, adequado até os where 6 meses. Existem persons in the crenças public may feel culturais as if it is nasty onde to pessoas no express público breast podem milk. perceber que é A desagradável number of ter que se strategies have been espremer put in place ou to tirar esse address leite these materno. issues, Existem várias such as the iniciativas que têm promulgation sido or the development and implementation of a national colocadas como policy on infant desenvolvimento and young e child implementação feeding, de uma and this was política done in nacional sobre alimentação 2018. de crianças Following that, in pequenas. 2020, Isso foi em the 2018. cabinet Depois, approved the 2020, strategic plan of o action for gabinete infant aprovou, and young então, o child plano de feeding, ação which supports the estratégico para a implementation of the alimentação de national crianças infant and young menores child feeding e policy. latantes e In addition apoia o to that, there is desenvolvimento dessa provision of política e supportive implementação health para crianças services with pequenas infant and young child e feeding proporcionar, custody during então, all contacts with serviços caregivers and sanitários de young apoio children. And this is para done during alimentação de antenatal and postnatal care menores in our e health facilities, assessoramento, well então, child and sick child em visits, todas as as well as nossas, regular visits to the health centers for immunization. assim como também umas Jamaica visitas is regulares nos also centros de saúde. implementing the baby-friendly hospital initiative. Currently, we have A 8 of our iniciativa de 27 hospitais hospitals that saudáveis, provide maternity care temos certified, 27 and hospitais the que aim is for oferecem within the next 2 years to atenção have primária all hospitals certificada e certified. a meta We have community infant and young child feeding networks, where we have community infant and young child feeding também support groups temos alimentação throughout the island, and we comunitária have over 55 active support e groups. temos então There's also workplace support vários for grupos de breastfeeding, in apoio addition to the ativo. recent extension of Também maternity temos leave. lugares de There has trabalho been an para o extension aleitamento of materno e paternity também temos leave, uma and prórroga there da have been licença de guidelines that have been maternidade, developed to otorgando então support agora licença breastfeeding aos pais support in também de workplaces. paternidade também. And we Temos have over alinhamento também 100 para apoiar workplaces a lactancia no actively lugar do using these trabalho, guidelines. Jamaica is also e in the ativamente process utilizam of esses developing a alinhamentos. policy on healthy eating Jamaica in tem esse processo de workplaces, which desenvolver has a uma component política for sobre breastfeeding alimentação support. saudável do We are trabalho, que actively tem um componente implementing para o our apoio communication da strategy for amamentação. infant and Ativamente young estamos child feeding, implementando and técnicas we de are in the comunicação process para of alimentação de crianças menores e lactantes. promulgating legislations towards the E isso International também para Code of Marketing promulgar of Breast a Milk Substitutes, and legislação, I'm ao going to share a Código little bit Internacional about de the Comercialização de International Substitutos Code da of Leite. Eu vou Marketing of Breast Milk compartilhar um pouco Substitutes and where we are now. sobre o Código Internacional de Comercialização de Substitutos da So Leite Materno e currently, onde there are nos no encontramos agora. regulations or legislations in place in support of the code. What we Na have atualidade, is a não temos gentleman's legislações ou agreement with regulações que apoiem o industry, código. and Temos that is not um adequate. acordo It entre cavalheiros, facilitates entre a indústria. Isso voluntary não é compliance adequado. to the code, but there's Facilita o no cumprimento guarantee voluntário do that código, mas the não existe code will nenhuma be adhered to, garantia because de there are que o no código seja penalties cumprido in e place. que eles Now, some acatem a of the esse provisions código, of the porque em International Code of realidade, Marketing of como Breast já Milk tem estabelecido Substitutes algumas have been disposições do integrated Código into Internacional de maternal Comercialização and de child health Substitutos da Leite policies. Materna, The já formam implementation of the code is parte dessas monitored políticas de saúde by the National materno-infantil. Infant A and Young implementação Child do Feeding código Committee, which is a é monitorada pelo multi-sectoral Comitê de committee Alimentação which das oversees Crianças the Menores implementation of e all é activities multissetorial e pertaining to infant and young child supervisa feeding. todas And essas so breaches to atividades the em code relação are à reported alimentação to the National em Infant and crianças Young Child Feeding menores Committee e as for violações do código action. são However, notificadas nesse enforcement is comitê para limited que due então to the tomam lack of medidas. legislation or Porém, a aplicação é regulation, that I bastante mentioned limitada before. pela falta de And there are no legislação ou penalties in disposição, place como for eu falei non-compliance. anteriormente.
e não contamos então com a penalidade no cumprimento. As violações reportadas e comercialização transfronteiriça e plataformas online, comercialização de substitutos de locais de televisão, influência da indústria, patrocínio de reuniões, conferências ou prêmio para enfermeira do ano, subsídios e presentes a profissionais de saúde, pontos de promoção de vendas no supermercado, facilitam algumas instalações e compra desses produtos nos supermercados. O que estamos fazendo para poder abordar tudo isso? Em 2023 e 2023, celebramos nas regiões encontram que o aleitamento materno é importante para proteger the financial allocation towards health programs is inadequate. And unless the government dirigida aos provides programas the que é tools and funds inadequado, e ao needed menos for que os implementation of governos programs, they may have to continue to ofereçam a accept gifts or implementação do programa, donations from poderiam distributors. então ter que They also confirmar doações e indicated that e government presentes. needs to support growth and Também development of staff. falaram que o For governo example, deve apoiar o scholarships, funding for desenvolvimento participation in conferences, através workshops, de etc. And there's a need bolsas, for increased media financiar participações promotion de of conferências, etc. breastfeeding, E because it is existe a recognized necessidade de that maior promoção implementing dos the meios de code by itself will comunicação, not be porque reconhecemos adequate as the que only implementar o strategy to código address the issues não é related to dado de forma breastfeeding, adequada. but a number of approaches need to be taken at the same time. There's also the Temos que need to adotar increase vários the care of focos. healthcare workers to Também provide skilled existe a support necessidade, to caregivers, increasing the care in terms of the o number apoio as aos well as training trabalhadores, to build their capacity. aumentando, And the assim strengthened como a workplace support capacitação for breastfeeding, because although e um there maior is the maternity apoio leave in place and now the do aleitamento paternity materno, leave, ainda que only existe a a few licença de workplaces maternidade, agora a have licença de structures in place to paternidade, support em breastfeeding. In alguns a recent lugares que survey contam com that was estruturas done in para apoiar o aleitamento materno. 2021, Nossa pesquisa it was found recentemente, que foi that feita em of 2021, the workplaces foi surveyed, encontrado only que 38% of havia them had at lugares least half of the encontrados e recommended somente strategies in place to 28% deles tinham metade support das estratégias breastfeeding. recomendadas que já tinham All right, so sido recently Jamaica developed a comentadas provisional para apoiar framework o on aleitamento the materno. International Code of Marketing of Breast Milk Substitute, and it is now undergoing internal consultations or review, and the hope is that E it não will be está passando finalized por by consultas. September of this year. Esperamos que quando All isso right, já we're also in the aconteça, pode ser process of finalizado para conducting setembro an desse ano. assessment of the Também estamos no implementation of the code processo in Jamaica, and we are going to be we're using the Netcode protocol as our Estamos guide. vendo o It código da has been Jamaica initiated and e it o should be protocolo como completed by nossa August of guia this year. e deve We ser will completado be para agosto desse ano. engaging a consultant through the support from UNICEF Participaremos e contratar um consultor com apoio da Unicef para desenvolver propostas e políticas, uma avaliação do impacto e disposição para avaliar os impactos dessa posição proposta. Também vamos realizar consultas adicionais com interessados chaves com apoio da Unicef, da OPS. Adicional a vamos abordar alinhamentos de conflitos de interesses da instituição, fundos presentes, patrocínio na indústria dos substitutos da leite materna. E também temos considerado promulgar um decreto para os substitutos para comercialização de distribuição de mamadeiras, bicos e garantir uma nutrição adequada para os bebês e a utilização da leite materna de forma adequada. Também temos elaboração de disposição para traduzir em prática toda a legislação e o objetivo dessa disposição será regulamentar o manufaturamento, venda, comercialização, substitutos e promover o aleitamento materno. As disposições devem alinhar e como política
to information on goods and services and to the protection of their health, safety, and informação sobre os economic direitos dos interests, consumidores, and sobre the bens e WTO serviços, a agreement. proteção da sua saúde, And segurança e then we interesse will econômico publish the e regulations. da Now, OMC, we are e also também considering falamos de publicar general essas. guidances, such as the need to employ Também legislative estamos measures to considerando implement the alinhamentos code, both gerais, of medidas voluntary or legislativas para self-regulatory implementar o approaches, because código what we have por realized is cima that do in foco countries voluntário. where, E o que if nós it is Jamaica, percebemos where there are é voluntary que approaches or nesses países ou self-regulatory países que Jamaica e approaches, focos in those voluntários de countries, the autorregulação, code are not, the nesses code is not países normally adhered to. And so we'll be o moving código é towards cumprido. legislative measures. We E also estamos avançando recognize a that medidas specificity legislativas. is Igualmente, needed to address reconhecemos various newer marketing as strategies especificidades que outlined requer para early on poder the abordar presentation novas in the estratégias de digital space, comercialização including que provisions foram on indirect sinalizadas no contact espaço via digital, electronic incluindo a communications, disposição do contato internet indireto helplines, por online comunicação mother baby clubs, eletrônica, baby competitions, linhas electronic internas, clube communication de via mães e email bebês, or websites, electronic competência, hotlines, comunicação eletrônica, remote e-mail, counseling sítio services, and web, virtual retail linhas outlets. eletrônicas, And we serviços, also recognize the assim need como to allocate esses adequate budget and estabelecimentos. human resources Conhecemos to a ensure saúde, that temos the que national reconhecer food recurso humano legislation is e monitored and orçamentos fully suficientes enforced, para que guaranteeing that toda a arbitrary legislação sanctions are seja routinely monitorada applied e in que the case possa, of então, violations. garantir que And we todas essas look forward to the disposições sejam continued aplicadas, support from assim como UNICEF penalidades em and PAHO casos towards de this. violações. And we Esperamos o know apoio that there's a contínuo da need to Unicef e develop a OPS, robust e monitoring sabemos que and existe a enforcement necessidade de mechanism desenvolver um to ensure monitoramento compliance with robusto the code e by all mecanismos de aplicação da stakeholders, lei para including garantir o government, cumprimento do código manufacturers, and por healthcare parte de todas as professionals, partes and interessadas, health incluindo profissionais professional da bodies and saúde e healthcare workers should carry fabricantes de out their produtos. responsibilities under the code E todos os and trabalhos national devem legislation to realizar avoid suas responsabilidades conflicts of com o Código interest da and fully Legislação protect, Nacional para promote, evitar and support conflitos de optimal interesse e infant proteger and young child completamente, feeding. And so, in promover the e upcoming apoiar a alimentação de consultation, the crianças healthcare, the menores health e professional bodies lactantes will em be consultas included. futuras There's a need to increase e awareness profissionais of da the code saúde among que healthcare estarão providers, incluídos. E temos que policymakers, and the aumentar a general public conscientização through educational campaigns and das training programs autoridades, o and público other em geral, communication campanhas strategies. educativas e programas de And we will capacitação. partner with civil society organizations to E advocate for the temos code's que implementation a and sociedade monitor civil compliance, para as well as provide poder support and realizar resources when reuniões de misleading cumprimento e campaigns. também apoio que se Thank you. promova, então, o código. Muito obrigada. Thank you very much. So we have listened to two very Muito interesting obrigado, experiences. Marcele. I would Temos now escutado like essas to hand experiências tão over to interessantes. Michele from E agora eu UNICEF gostaria for de the dar a second palavra à Michelle, da question and Unicef, answer session before we close. para a segunda sessão de perguntas antes de concluir essa reunião. Thank you, Leo. Muchas gracias a ambos países por sus presentaciones y felicidades Obrigada, por el Léo, gran avance e que han parabéns pelo tenido. grande avanço Creo que que tem muchas tido. de las Muitas das preguntas han sido perguntas respondidas en el chat já foi por Karen, respondida Elise Michelle Álvarez, pelo pero Shane es Karen e porque Michel Álvares, utilizamos porque el mismo link, utilizamos pero o realmente mesmo Karen es link, quien ha estado mas Karen respondiendo é las quem preguntas tem del estado Salvador. respondendo as perguntas do Únicamente tenemos una Salvador. pregunta adicional para Unicamente temos uma Jamaica, pergunta adicional para a en relación Jamaica, a cuál es el tiempo em relação a de qual é o maternidad y tempo de maternidade e licencia de maternidad paternidade, y licença, paternidad. desculpa, de maternidade e paternidade. Hola, Michelle. Hola. Sí, ahí Oi, pusimos la Michel. respuesta de Aí a gente maternidad en colocou a El Salvador. resposta de Actualmente son maternidade no 4 meses Salvador y de é 4 paternidad meses, de 4 días. paternidade é 4 dias. Muchas gracias, Karen. Y en el Sim, muito caso de obrigado, Jamaica, Karen. E no caso da Jamaica, Okay, in Jamaica, the maternity leave is for 3 na months, Jamaica, for 3 paternity meses para a leave is, 2 maternidade e weeks. I'm going to confirm paternidade, and 2 put it in the chat. semanas. okay, perfect. Thank Eu you, tenho que Michelle. confirmar e eu vou Y incluir otra aqui pregunta no para El chat. Salvador, no sé si ya Outra la pergunta por respondieron en Salvador, não sei se relación já al responderam, etiquetado, eso em sea, el relação à derecho a la carne, si rotulagem. incluye las provisiones
la prohibición de incluir as proibições, aparições de declaração nutricionais e de saúde, se exigen nombres y diseños e se diferentes exigem en las distintas nomes e categorías de selos sucedáneos para diferentes em evitar la diferentes promoción cruzada, categorias o para que de nos puedas elaborar un poco en substitutos para Gracias, poder elaborar Michelle. um pouco. Sí, es un proceso en el que estamos todavía. Sim, é um processo que estamos. Hay mucha voluntad de trabajar sobre Existe ello muita por el vontade Ministerio para de trabalhar Salud. sobre isso, sobre o Ministério Obviamente, de esto viene en Saúde. seguimiento del tema del Obviamente, Código isso vem em segmento Internacional, com o el tema Código de la ley, Internacional, no solo el o tema de Código la da ley Lei, amor não convertido somente o en Código da alimento, Lei, sino amor que convertido también em tenemos la alimento, ley mas Nacer também con Cariño, temos que a lei ampara Fazer mucho de com estos Carinho, que procesos, ¿verdad? He hecho ampara muito referencia desses más a la ley processos, que amor é mais, eu convertido fiz en mais alimento, referência entonces lleva à parte de lei, estas mas regulaciones, tanto também de ley leva parte como dessas de reglamento. No las regulações. tenemos De listas, regulamento não temos pero seguramente prontas, cuando esté lista, mas pues com ahí certeza quando vamos a esteja lista a tenerla gente vai disponible. poder No me gustaría dar un disponibilizar. spoiler Não gostaria de de algo dar que um todavía spoiler tenemos en de proceso de algo que ainda construcción, para temos ser no muy processo de honesta. Sin construção, para embargo, ser muito estamos honesta. considerando muchas de las Porém, estamos recomendaciones que sean considerando muitas posibles. Ustedes saben que esto recomendações es que un sejam tema también possíveis. Vocês sabem que desafiante, isso pero também é creo um que tema contamos desafiador, con un excelente apoyo mas político contamos y com um además un excelente apoio excelente apoyo político e um técnico. excelente En apoio este proceso técnico. estamos Nesse trabajando processo, Ministerio de estamos Salud, trabalhando o Ministério de OPS y Saúde, UNICEF a de manera OPS e conjunta. Unicef, Entonces, de cuando las tengamos forma listas, conjunta, seguramente va a mas quando estar ahí en vamos el ter, sitio web com certeza vão estar de ali El na página Salvador y ahí la web do El podrán Salvador encontrar. e vocês vão poder encontrar. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. Perfeito, muito No veo más obrigado, preguntas Karen. en Não el vejo mais chat, perguntas no así chat. que te dejo el espacio, Então, Leo, eu para que deixo o des las espaço, Léo, para palabras que de você cierre. possa dar as palavras de fechamento. Muchas gracias, Michelle. Muito Y muchas obrigado, gracias a Michelle, todos e los muito obrigado a presentadores, todos los os participantes apresentadores, también. Muchas gracias a los participantes interpretadores que nos han e também os acompañado el intérpretes día que de hoy. também têm nos acompanhado no dia de hoje. Visto en este Día Temos Mundial de visto nesse Dia Protección de Mundial da Lactancia Proteção Materna que de aleitamento es materno, definitivamente que necesario definitivamente é proteger la necessário lactancia para materna, proteger que es o un aleitamento derecho materno, humano, que é um direito sin duda, humano, tanto sem de dúvida los niños y alguma, niñas tanto como das de las crianças madres. como Hemos das visto mães. que Temos visto solo dos também países que han somente 2 países adoptado todas las provisiones del código, pero que también en têm esos adotado todas países as es provisões do código, necesario mas também nesses países é contar necessário con mecanismos de contar com vigilancia para mecanismos de impedir vigilância las para fracciones, impedir para lo cual as tenemos las herramientas infrações que e sirven, temos as digamos, ferramentas para Netcode para poder detectar las infracciones, imediatamente essas como infrações además poder hacer e fazer, vigilancia en el então, tiempo, essa que en ese vigilância no sentido es muy tempo, que importante nesse la sentido é muito advocacia también de la importante sociedad a civil. Lo advocacia, hemos a escuchado sociedade bien civil, en temos escutado muito las sobre isso presentaciones de também, los sobre as países, apresentações dos las dificultades países, que hay. das dificuldades que También existem, estamos ante una e também industria estamos diante de que uma invierte cada año indústria que 55 investe mil cada millones ano de 55 dólares mil para milhões de promover dólares los para sucedáneos de la promover os lactancia substitutos materna. da Entonces leite. necesitamos Então, realmente é evitar los conflictos necessário de evitar interés, a os pesar conflitos del de código. interesse, apesar do código, Digamos, la publicidad sigue e a publicidade siendo continua inmensa, sendo imensa. y definitivamente es una lucha y tenemos que poner É uma luta en legislaciones fuertes medidas y fuertes sanciones. Hemos e tem escuchado también medidas del e fortes Congreso Mundial sanções sobre la do implementación Congresso del Mundial sobre código. a implementação do Hay código. recomendaciones que Existem fueron compartidas recomendações que foram por compartilhadas Audrey, y una cosa es por que Audrey, e uma conjuntamente con coisa UNICEF é que, em queremos conjunto da crear Unicef, queremos unas redes criar umas subregionales redes para promover el subregionais código para tanto poder promover esse para América código, Latina tanto para a como América para Latina, el Caribe. como para o Em, Caribe também. Con eso, pues quiero Com isso, então, eu confirmar quero el confirmar compromiso tanto de o UNICEF como compromisso tanto da OPS de Unicef como a seguir OPS de apoyando a los continuar países en apoiando este os países esfuerzo, y nesse les esforço, deseo e una eu muy buena desejo, então, tarde uma a todo el mundo. excelente Muchas tarde a gracias por todos su vocês. Muito participación. obrigado pela sua participação.